Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o Jotos e ao meu lado, Franciscos. Ave César. Tem nada mais cringe, né, Chico? Nada mais cringe do que fazer piada. Jotos, cara. Jóticos? Jots. Isso é mais legal. Cara, eu vou lembrar do podcast passado. Mas então, o pessoal não gostou. Não vai beber Viritz. Tem uma galera que ficou incomodada. Só não gostou. O pessoal não... Estão querendo nos cancelar, essa geração. Espero que deve ser mais velho que nós, que não gostou. Eu não sei. A geração atual não vê a gente, porque a gente tem mais do que 15 segundos e a gente não tá no TikTok. A gente é completamente, assim, a gente passa assim, o ponto cego. Sabe que eu não sei mais quem, porque ontem mesmo, meu cunhado, que mora em Manaus, falou assim, chegou um vídeo aqui do Chico no WhatsApp, um dos Reels nossos, rodando. Acho que é ele que fala que é, os meninos, quando não são meninos, vira filho da mulher. Chegou aqui por umas vias, assim, tipo, assim, a coisa disseminou de um Sério? jeito. Chegou em Manaus? É, Manaus! Ei! Dinheiro que é bom não chega dessa maneira. Mas como é que estão os índios? Aquele cara que já sai aquele preconceito de né? Já é cringe. Vocês chamam a gente de gaúcho, né? Vocês não sabem onde fica Curitiba e depois reclamam. É. Pelo menos eu sei onde fica Manaus, ou não. Mas assim, vamos aí pro... Que semana, hein? Que semana. Uma semana cringe com gladiador. E falando em gladiador e morte, mataram o Lázaro. Nesse instante, nós estamos felizes aqui porque mataram o homem. Mataram, não pode comemorar, né? Obviamente não, direitos humanos. Direitos humanos, desculpa, gente. Ele tem todo direito. Mas vamos lá então, vamos lá. Avisos paroquiais. Eu ia falar avisos da semana. O pessoal chegou pra gente e falou assim, nossa, o podcast passado, o Jota tá com uma cara cansado, o Chico também, meus amigos. Frio depois do almoço. E a gente bateu um puta de um pratão que eu nem lembro o que era. Não, e fora o fim de semana, tava os Marujota aí, que foi... Olha, tô até aqui em homenagem aos Marujotas. Não. Arroba os Marujotas. Temos motivos pra estar cansados. Estávamos cansados por bons motivos, tá bom? Mas enfim, nesse espero que a gente esteja com a corda toda. Adoro a expressão corda toda. Cringe. O que será, cara, que significa corda? De onde que corda toda? É de puxar, assim? Eu acho que tem a ver com coleira de cachorro, né? Você dá a corda toda, o bicho fica insano, entendeu? Pode ser. Não fica ou dá corda mesmo, né? Pode isso também. Lembra brinquedos antigos? Também, é verdade. Corda, você dava a corda e o bonequinho andava. Acho que corda toda tem vindo daí, porque é antigo, né? O Joaquim tem um patinho que funciona em água, em que ele aprendeu a dar corda. Só que ele aprendeu que se ele dá uma corda, ele dá a corda para um lado, ele puxa para o outro, ele vai mais rápido. Ele fica até quebrar. E o patinho fica... O patinho daí vai olhar e fala, para, pelo amor de Deus. Mas acho que vem disso daí. Avisos paroquiais. Hoje, tá? Nós estamos fazendo aqui esse podcast do Gladiador com esse tema, porque em breve nós vamos começar com a Escola de Navegantes a oficina de leitura do Enéas, né? Do Eneida. Da Eneida. Né? A história do Enéas, tá? Enéas. E pra você que assiste o nosso podcast, caralho, que esses caras vão fazer? Oficina do leitor da Enéas. Você não faz ideia do universo que é os náufragos, entendeu? Você não sabe a dimensão do trabalho que a gente faz aqui. Netflix da sua vida. E quando a gente fala isso, é verdade. Nós somos o maior streaming de autoajuda da América Latina. Pô, ficou bonito esse, hein? Ficou Deve bonito. ser. Nós temos mais de 700 aulas. E a gente cobra, vocês vêm falando muito de tipo, maturidade, né? Tem a parte da zoeira, que é o divertido, da coisa, porque é necessário fazer o clássico, inclusive poético de Horácio, acho que é a arte poética de Horácio, que ele diz que toda obra artística, ele não deixa de ser tudo virou artista, porque não estamos... Ele tem que... Tá na internet, é artista. É deleitar e instruir. Caralho, cara. É o que a gente faz. Assim, entendeu? Deleita e instruir. A gente sempre soube disso. A gente só não avisou vocês, entendeu? Então, a gente é não vai avisar de novo. Aproveite esse podcast pra entender isso, entendeu? Basicamente isso. Deleitar e instruir. Deleitar e instruir. Então, e aí tem a gente falou muito de relacionamentos nos últimos meses. Chegou muita gente nova, o pessoal não faz ideia do tamanho do trabalho. E tem uma das coisas que a gente, talvez até tenha começado a gente a falar, que é a questão de maturidade e convocação. Entendeu? Sim, e aí, por conta disso, a gente tem dentro do projeto, a gente não só resgata desses naufrágios mais típicos, né? Mas tem aquele naufrágio da desorientação existencial, que você não faz a menor ideia do que você tem que fazer com a tua vida, quem que você tem de ser, e isso é naufrágio de vocação, entendeu? Exatamente. E aí a gente tem dentro do projeto uma escola de navegantes, onde a gente foca e trabalha com isso. E o problema da vocação tem muito a ver com imaginação. Você não faz a menor ideia que seja a vocação. Não consegue nem imaginar qual é o problema de imaginação. Um problema de imaginar. Então a gente está fazendo um trabalho de
de base, vamos chamar de base mesmo. De pouquinho, com esses livros primordiais, vamos dizer assim, que nos dão uma imagem do ser humano, de possibilidades do ser humano que outros não alcançam, né? Então até a gente falou da Ilíada, falou da Odisseia, agora a gente vai falar da Eneida. E a gente tá indo numa sequência histórica que vai chegar em Senhor dos Anéis, pra você ter uma ideia. Vem com a gente, acompanha a nossa jornada. Chega junto, entra na confraria que você vai poder ver esta maravilha diante de seus olhos. É isso aí. Boa? Então é isso aí. Vai ser lançado. E assim, o cronograma a gente vai informar ainda, mas está lançado. Exatamente, mas vai ser lançado. Ilíada e Odisseia já estão na nossa confraria, na Escola de Navegantes. Já está lá na Escola de Navegantes, Ilíada e Odisseia. Crime e Castigo também. Crime e Castigo. A gente vai começar daí agora a Eneida. E outro aviso, né? Eu já avisei no outro podcast, mas é bom avisar aqui também. Nós está lá disponibilizado o curso da Paquera-Zeração, que é excelente. Muitos resultados. O que está sendo engraçado agora é que os próprios confrades estão usando as técnicas que eu falo do curso de Paquera-Zeração com as próprias confrades que também assistiram o curso. Daí alguém fala, você já assistiu o curso do Jota? O cara chega querendo... É sempre o problema de... Eu acho assim... Me entretenham, entendeu? É isso que eu quero, entende? Mas a questão técnicas ensinadas viram isso, né? Não tem tanta técnica, tem mais esporro, porque eu precisava brigar com vocês solteiros, que dá uma raiva. Eu acho que tava tão no limite, mas tá lá o curso para Paquera-Zeração e também tá a Masterclass do Culpa e Responsabilidade, que foi o último conteúdo que a gente lançou, né? E fora as oficinas e todos os outros conteúdos que tem. Enfim. Mais de 700, né? Mais de 700. Vamos então para os naufrágios da semana. Naufrágios da semana também tiveram pessoas que estão desagradadas dos naufrágios da semana, né, Chico? Demora pra começar. A gente até faz o intervalo, né, pra avisar que vai começar. A gente até bota a vinheta. Esse podcast, se tudo der certo, meu amigo, aqui na legenda, vai só você clicar ali, vai direto pro podcast. Tema da semana. Você só clica ali, entendeu? A gente vai tentar fazer isso, facilitar a sua vida. Isso. Você que não sabe dar risada com a gente, você que vai no boteco e quer conversar coisa séria, não quer tomar uma birits antes de começar a conversar, você que não tem esse, né, como é que é instruir e deleitar, você que o deleite é completamente secundário, eu tô transando só pra reproduzir, você, entendeu? Exatamente isso. Exatamente isso. Você, eu sei que todo mundo pensou nisso, você, entende? Você pode pular essa parte dos naufrágios da semana. Mas daí você vai perder o quê? A nossa trilogia Deca Mãe. A nossa trilogia. O que aconteceu? Nós informamos erroneamente ou não? Né? Não, a gente seguiu a imprensa. A gente seguiu a imprensa, a gente confia nessa instituição da imprensa. Né? A gente seguiu a imprensa e anunciamos aqui a Deca Mãe, 2 podcasts passados. Né? Aí o que acontece? O podcast passado, né, a gente anunciou que... Era uma fake news. Era uma fake news. Né? Retiramos então. Mas aí vem a outra, continuando aí a trilogia da Deca Mãe. Acabou. Falsa grávida é presa após inventar nascimento de 10 bebês. Não obrigado. Cookies. A mulher sul-africana que alegou ter 10 bebês supostamente quebrando o recorde mundial, acabou presa por inventar a história conforme o tio The Sun. Após a prisão, ela foi levada para a ala psiquiátrica de um hospital. Tá aqui. Ai, cara, puta, que matéria chata. O que aconteceu? Você tem que responder aqui. No meu não apareceu isso. Então abre aí, Chico. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Sites muito confiáveis, como você pode perceber. Ah, sim. Quem faz um acompanhamento desse tipo de notícia tem que ser extremamente confiável. Quer ver que agora vai aparecer pra mim também Não, tá aqui. Ó. Não, pra você apareceu. Tá aqui, né? Conta aí, Chico. Vai você. Então, primeiro, foi no The Sun. Jornal inglês. É tipo um hora extra, notícias populares em inglês, mas ela que saiu, né? Então ela foi presa por ter inventado a história e foi levada para um hospital psiquiátrico. Né? Eu não sei onde você parou aqui para... Não é isso, parei aí. Parou aí. Então assim, ela tem 37 anos, né? Essa senhora, então. Ela foi encontrada numa casa de parentes, perto de Joanesburgo. E aí foi levado pelo policial para uma avaliação psiquiátrica, e parece que ficou internada então por conta disso. Obviamente os advogados estão tentando retirá-la, porque não... Enfim, que crime ela cometeu? Né? Ela inventou uma mentira. Tem muito mais do que seja isso. Só que aí tem um porém, porque tem meios de comunicação locais afirmam que a história é verdadeira e teria sido desacreditada para acobertar negligência médica. Nossa Senhora! Qual a negligência? Eu não sei. Mas desacreditado. Alguma coisa aconteceu. Porque assim, a negligência médica seria o seguinte: se ela tem 10 gêmeos, aí não tem ultrassom, não tem registro do parto,
Então, de fato, se essa mulher teve os filhos, alguma cagada fizeram no Porra! Eu até comentei na primeira matéria que eu falei, como é que é? De repente descobriu, cara, eram 6, de repente eram 10, né? Como assim? Sim, não tem como, nada. né? E aí o Departamento Nacional de Saúde da África do Sul diz que não tem evidência nenhuma da existência dessas crianças. Então, evidentemente, essa mulher, né, é uma grávida de Taubaté, imensa, e aí, obviamente, ela recebeu doações, talvez por isso ela vai acabar sendo presa. Porque muita gente doou, né, pra ajudar. Ah, é verdade. Então, só que talvez, não sei se ela chegou a pedir também, mas enfim. Em Fátima, né, Nossa Senhora aparece e fala: os males da Rússia se espalhará pelo mundo, né? Os males do Brasil tá se espalhando, né? Mas sem dúvida alguma. Né? Eu acho que Nossa Senhora de Fátima não conseguiu antecipar os males brasileiros, entendeu? Não teve uma que a grávida de Taubaté virou aí, ó. Virou algo eu acho que real, Nossa cara. Senhora veio, falou, ó, os males da Rússia vão, e foram se espalhados. Aí, ok, daí lembra que tinha um negócio lá, vai ter um tempo de paz no mundo, depois vai ter treta de novo. Então precisa de uma outra aparição, agora para avisar dos problemas, dos males brasileiros. Eu acho que deve ter dado uma preguiça em Nossa Senhora. Deu. Tudo tem limite, essa gente quer se abrasileirar, se abrasileiriza, então. Pá, porque o mundo realmente se abrasileiriza, com muita Não, Nossa Senhora olhou velocidade. pra Jesus, ó lá, você, ó a alma que se ofende com piadas de Jesus que a gente faz aqui. Dá um mute agora. Deu mute? Acho que Nossa Senhora olhou pra Jesus e falou... Olhou pra Jesus e falou assim: eu não dei. Ficam dizendo aí que Deus é brasileiro, conversa com teu pai aí. Eu quero lá descer. Essa confusão toda aí que a gente criou. Ligou? Boa, pode ligar agora. São João Paulo II dizia, né, Brasil, vocês são diferentes, né? Vocês são bem sentimentais, né, no catolicismo de vocês, pois é. Xará, cara, xará sensacional. Pois é. Interessante o catolicismo de vocês. São bastante sentimentais, né? É só isso também, São João Paulo. Só sentimental. Chora, e a galera chorando. Nada, vem em mim, etc e tal. Agora vai fazer vai fazer uma quaresminha ali boa. Puta que los pariu. Mas enfim, é os males. Quaresma da linguagem, quaresma. Eu não vou insultar ninguém, eu não vou fazer. Vou fazer quaresma da fofoca. Cara, você já não devia fazer fofoca, você já não é sacrifício. Não é quaresma, velho. Filha da puta. Enfim. Então tá aí. Essa senhora, eu acho que ela vai precisar de boy agora, né? Vai. Eu acho que de 10 filhos ela vai pegar 10 anos de prisão. Eu acho que vai ser provavelmente assim, isso. tá? Provavelmente isso. E aí, assim, enfim, falando em naufrágio da mentira, falando agora em quaresma da linguagem, a gente teve um naufrágio aí essas semanas aí que passou que a gente ficou famoso. Quase a gente fez um podcast sobre isso. Quase que a gente... Graças a Deus a gente não fez. Ia ser cancelado. O que acontece é o quê? Cringe. Que porra é essa de cringe? Entendeu? Cringe, como alguns estão dizendo aí. Eu adoro cringe. Tem o cara da Zorra Total, você viu esse vídeo? O cara olha e fala assim: eu acordei um dia pra noite, tá cringe, tá me chamando de cringe. Que porra de cringe? O cara gordo e emagreceu, né? Isso, exatamente. E em inglês, cringe, acho que é cringe, né? Em inglês, ele é um verbo, né? É. Mas aqui virou adjetivo, acho. Mas virou adjetivo, aqui? O que aconteceu? Virou aqui ou virou no mundo inteiro? Eu não faço a menor ideia. Isso que eu queria de resposta. Por quê? Porque eu achei que são os cringes. Não tem puta. Quando, nada. Quando eu entendi, né, o que era cringe, eu falei, tá, entendi. Saturno na 3 sofre nessas horas. Não, deixa eu ver o que se trata esse cringe. Não, cringe é uma coisa meio vergonhosa. Tá. Então, na época que falávamos português, a gente chamava isso de constrangimento. Tem pessoas que são constrangedoras. Aí depois a coisa já foi para aquele termo vergonha alheia, que já é um problema. Como assim, vergonha alheia? Vergonha da pessoa é tua? O que é o alheio nesta porra toda? Aí agora me vem essa palhaçada, né, esse negócio do cringe. Eu que tô aí publicando alguns coisa pouca de meme no meu perfil lá. Eu vi lá, eu publiquei um dos memes que o cara fala assim: agora que eu descobri que no meu tempo o cringe era o ó. Isso aí é o ó. Isso é o ó. Esse tipo de coisa. Mas é uma gíria moderninha dessa turminha nova. É uma gíria moderninha. E o problema é que hoje em dia tá tão sem pauta, entende? Antigamente se criava essa gíria, ficava com os jovens. Hoje em dia não, entende? Tudo tem que ser pauta. O telejornal tem que trazer o cringe. Tem que discutir essas porra. É um saco isso, gente. É uma perda, é um saco. Porque daí o que acontece? Tem pessoas cringes que levam a sério e ficam preocupados. O que é cringe? Nos nossos grupos tava lá. Esses dias eu perguntei lá, assim, alguma coisa, não lembro assim. Vocês, geração cringe, bababá. Ninguém me respondeu a pergunta.
O que falaram é, cringe, o que é cringe? Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso saber o que é cringe. Daí já vem alguém dando discurso moral, porque essa juventude tá perdida. Não sabe nem o que é cringe. Não sabe nem o que é cringe, já sai xingando também. Já sai xingando, enfim. Mas a gente encontrou uma matéria muito interessante, né? Onde é que tá a parte, Chico, que você encontrou lá? A diferença entre cringe, grunge... Primeira coisa que eu descobri nesta reportagem, é uma reportagem de um site do UOL chamado Universa. Que é... Enfim, é desse aí, esse pessoal aí. E a primeira coisa que eu descobri é que o Jota é um millennial, eu não sabia. Eu sou um millennial, é isso aí, eu devia estar putaço com a geração Z. Você é baby boomer. Não, você é geração X. Nos anos 50. Geração X. Geração X, eu sou isso. Y. Não sei. Eu acho que é Y, né? Porque eram os Yuppies dos anos 80, quem nasceu nos anos 80. Isso. Então quem nasceu entre 1980 e 1995 é chamado de millennial. Daí entra no caso do Jota. Quem nasceu entre 96 e 2003 é a tal da geração Z, de Zosta. É um troço... É uma zosta essa porra. Quem tem entre 18 e 25 anos tá nessa geração, né? É isso. Né? Isso. A diferença básica é assim, e eu acho que é por isso que até dividiram, né? É porque a partir de 96, o universo internetico, da internet, desse mundo virtual, ele foi se tornando... Não tem como você escapar disso. E essa geração nasceu nesse contexto. Então, para eles, a diferença entre mundo virtual e mundo real é bem complicada mesmo. Eu me compadeço dessas gerações por conta disso. Mas não tem diferença do mundo virtual pro mundo real. Pra eles não, né? Pra eles não. Pra sua geração, sim. Que existiam os amigos virtuais e os amigos, né? Sim. Tem um amigo bem virtual. Essa coisa, assim, do tipo... Então confie na internet. Não, até hoje, pra mim, 5 mil pessoas no Facebook são meus amigos. O teu cu. Teu cu. Eu não sei quem são aquelas pessoas. Esses dias o Chico estava discutindo sobre passar o relógio aqui. Como é que é o negócio do relógio lá de proximidade lá, que você foi passar e falou, eu não confio nessa porra. Mas claro, cara, você vai lá pagar o celular na padaria. Não quer pagar com o seu relógio? Eu falei, seu cu? Meu relógio vai ficar pagando. Cara, meu relógio é muito mais caro que esse café. E eu sou moderno, tem um relógio aqui que veio junto com o celular daqui, que é todo cheio desse bagulho. Aí quando eu passo, ele dá uns... Quero pagar com PayPay. Teu cu, eu não quero dinheiro, cara. Eu vou voltar pro cheque, cara. Quanto mais velho eu vou ficar, mais pra trás eu vou, cara. Porque eu tô começando a ficar com ódio desse troço, cara. Porque você não precisa, cara. O cartão não precisa mais botar senha. Você passa tudo. Caralho. Cara, eu como millennial, eu fico meio incomodado, assim, do tipo... É por proximidade? Eu falo, não, é por senha, caralho. Pois é. Por chip. Cartão, débito, crédito, essa porra. Eu sou da época da firma reconhecida, você imagine. Firma reconhecida, endossa atrás do cheque, essa porra toda. Eu sou dessa época. Aí os caras me vêm com esse negócio, não só passar pertinho que já... Que porra é essa, cara? É um arrepio agora? Já tô pagando? Vá pra puta que pariu, cara. Isso me irrita, cara. Enfim, o cringe então significa constrangimento, vergonha alheia pra essa geração. Sim. Só que é o seguinte, eu descobri que vem novas palavras. Isso, é isso que eu queria. O glossário da geração Z. Glossário da geração Z. Puta que eu pariu. É a mesma coisa que a gente pegar assim, tipo, bebê e fala, quando o bebê fala, ele quer dizer banana. É mais ou menos isso, né? Praticamente. E agora a gente já tem um problema de pronúncia, porque eu não sei como falar shouj. Cheguei. Eu acho que eu cheguei, cara. C-H-E-U-G-Y. Você da geração Z, que provavelmente não deve ser muito alfabetizado. Shouj. Eu não sei. Chegue. O shoujo somos nós. Se você já se assustou com o termo cringe, então prepare-se para o significado de shoujo, o oposto de descolado. Algo que já foi moda e virou brega. A gente só não Mas, cara, o cringe não é isso. Não, o cringe é algo vergonhoso, mesmo que esteja na moda. O shoujo é só algo ultrapassado. Basicamente isso. Mas nós não somos shoujo. Porque a gente nunca esteve na moda, cara. Tem que estar na moda pra ter virado brega. A gente pode se encaixar como brega desde sempre, mas não... Caralho, cara. A palavra shoujo, ela é cringe em si, né? Ela já dá vergonha ali. Já já é o glossário de vocês é totalmente cringe. Como frases do dia no Instagram, camisetas com estampa das Disney, canecas com palavras motivadoras. Cara, eu queria saber, é cringe uma caneca com seu nome? Ou isso é descolado, autêntico? Hein? Mandei fazer, ó, é descolado, autêntico ou não? Deixa eu ver, isso aqui é muito cringe, né, Chico? Esse é cringe. Tá escrito Chicão. É isso aí. Tem uma ondinha embaixo, é muito cringe. É uma caneca que pode ter café, pode ter cachaça, pode ter qualquer coisa, cara. É assim que tem que ser. Por isso que nós somos normes.
Normes. E que tal norme? Termo para descrever pessoas básicas com gostos e opiniões comuns. Graças aí, a parceria. Deus. E aí, brother? Graças a Deus. Cara, a gente é norme até em ambientes que não tem nada a ver com crime, nada. A gente é o mais norme possível, né? Eu falo, cara, é a teoria, cara. A gente... o nosso arquétipo é o dono do boteco. Se você chegou aqui e você tá pensando, mas o que esses caras querem? A gente quer ser dono do boteco. Em que você chega lá, a gente serve uma dose. Você quer conversar da sua vida? A gente conversa. Você quer fazer piada ruim? A gente conversa. Quer jogar uma sinuca? A gente joga uma sinuca. Você quer, assim, se relacionar com as pessoas? A gente entende. Quer ir no karaokê do boteco? Não tem karaokê. Tem só você bota ali, paga R$20 pra botar uma música. É isso. É só isso, entendeu? É mais norme que o dono do boteco não tem. É esse o nosso arquétipo. Um dia a gente vai chegar lá. Tem uma coisa que vai fazer você pegar em armas contra os Opa, por favor, o quê? Porque é o seguinte, em vez de você usar RS pra fazer risadinha, use KKKK. Vai se fuder. A geração Z usa KKKK, não isso, quer emojis. Seus KKK não é risada, entendeu? KKK não é risada. Entende? Eles são. Uma coisa que eu gostei de vocês não gostam de hashtags. Aquele monte de hashtag nas legendas dos negócios. Eu também odeio, nunca leio, nunca mas clico. Isso aí Concordo assim, com vocês. Assim, você concorda com eles, mas assim, por motivos diferentes. Sim, evidentemente. Né? Mas tem outras coisas, né? Tem o norme, que são pessoas comuns, a gente tem o gore e aí também se fazem essas merda. O E é um 3 no final das contas, né? Então que são coisas nojentas, e tem o based. Não é? Based é o quê? Dedicado a indivíduos autênticos e desconstruídos. Deixa eu fazer uma explicação aqui. Certas coisas não dá pra fazer. Não é possível você ser autêntico e desconstruído. Se você é autêntico, você não foi desconstruído nem construído. Você é autêntico. Se você foi desconstruído, você deixou de ser autêntico. Você virou aquilo que a desconstrução te transformou. É o oposto. Você vai ser o cringe daqui de 5 anos se você é desconstruído hoje. Tem nada, né? E como é que é a coisa do café lá, Chico? Eu acho que essa. Vamos terminar com essa. Vamos lá. É que a geração Z desaprova a nossa rotina. Eles são contra o café da manhã. Eles desaprovam. Mas esse primeiro parágrafo aqui tá muito bom, cara. Leia esse. Será que a geração Z aprova a sua rotina? Caralho, eu tô muito preocupado. Eu tô muito. Depois de acordar e se alongar, você prepara um café. Se alongar é se espreguiçar? Mas, enfim, eu imagino que seja isso, né? Se alongar. Você prepara um café e senta para dar uma olhada nos boletos a pagar. Dá um longo suspiro e pensa que queria mesmo era estar em uma mesa de bar, bebendo um litrão e jogando conversa fora. Bem, todos os elementos até a parte da conversa são considerados cringe. Todos os elementos. A refeição matinal não é a favorita da geração Z, que também não suporta lamentações sobre contas a pagar, nem ganha brilho nos olhos com uma cerveja engarrafada do tamanho da família. É claro, porra! Vocês não trabalham, entendeu? Vocês não bebem. Vocês não acordam cedo pro café da manhã? Vocês acordam depois das 11h30? Eu não sei que vida essa gente tem, cara. Eu não sei também, gente. Eu não sei. É por isso que a geração Z é 18 a 25 anos, né? Que é a saída da faculdade, né? O pai de vocês está pagando a faculdade, daí depois, quando vocês tiverem que daí acordar às 6 horas da manhã e vai precisar comer alguma coisa, porque a próxima refeição é 6 horas depois, aí vocês vão começar a querer achar que o café da manhã, pô, até que é uma coisa legalzinha. Até que é legal. Daí, assim, aí o happy hour você vai ver que é uma alegria do dia. Vocês acham que a gente suspira por boleto? Que a gente quer. É um prazer que a gente tem. Não, é porque tem que pagar mesmo, porra. Vocês não sabem o que é boleto. E a gente lamenta porque não é um negócio agradável, entendeu? Assim como suportar vocês. Cara, tem que... Não é agradável. Foda, eu me lamento de boletos e me lamento da geração Z. O pior é que eu fico pensando, né, Chico? Nossos filhos, né? Eu não quero nem ver. Geração V, deve ser isso daí. Eu não sei o que eles vão fazer, cara, não sei. Cara, que medo, eu sei que esse universo virtual, vendo assim, né, os meninos crescendo dentro desse negócio, assim, é realmente algo que eu sou um dinossauro, eu sou completamente fora, assim, porque eles têm uma outra dinâmica, sabe? É uma outra coisa, uma outra pegada. Completamente diferente. Completamente diferente. É porque na nossa época, assim, existia uma vida e daí a internet veio pra dar uma acrescentada. Então, tudo que tinha... É tipo quando você tá aprendendo inglês, né? Tudo que você sabe em português, você traduz pra falar inglês. Mas você não pensa em inglês ainda, né? Talvez o professor de inglês deve estar se revirando agora, falando, não, Jota, você é muito cringe. Tá, mas eu vou falar como era na minha época. E aí nessa geração nova, não, o mundo já ele já conhece, a internet ajuda a conhecer o mundo e não o inverso, como era no nosso caso. Então é uma loucura nesse sentido. A única coisa que me deixou feliz foi que
Eu já fui um cara muito descolado alguns anos atrás, porque eu dividia meu cabelo no meio. Aquilo era muito jacu, mas eu descobri, sim, eu parecia o Beisola. Eu já fui apelidado de Beisola. Por quê? Porque tinha o cabelinho no meio, assim, ó. Beisola eles não sabem o que é, cara. Eles não sabem. E daí tinha rir sozinho, é muito melhor. É muito melhor rir sozinho. Pesquise. Beisola. É, isso, tá? Coloca a hashtag Beisola. Ah, vocês não usam hashtag. KKK. O que eu tinha um cabelo. Eu tinha um cabelo dividido no meio. Então, esse meu cabelo aqui, esse meu penteado é super cringe. Caraca, eu sou cringe. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu tô muito velho, né? Eu tava conversando com uns amigos meus e falei, cara, as pessoas especialistas em grandes áreas que você vai se consultar hoje em dia, ela pode ter pelo menos, eu tô com 37, ela pode ter pelo menos uns 10 anos a menos do que eu e já ser uma pessoa muito bem sucedida numa área. Ah, sim. Né? Tipo, você vai, vou no cardiologista. Pode ter um cardiologista de 27 ali anos. Acho que 27 também não, né? Porque tá, mas que seja. Então, cardiologista, eu peguei uma profissão meio foda. Mas um cara que entende internet. Sim. O Google com 19 anos já tá milionário. Você vai consultar e fala, cara... Startups. Nossa senhora. Até dizem que a nossa é uma startup. Nossa senhora, dá até ruim. Dá. É uma startup. Quando chama os náufragos de startup, sabe aquele meme assim? Memes, cara. Acho que memes deve ser um troço bem cringe, né? Acho que meme sim, né? Acho que eles não entendem, né? Eles não têm tempo. Não conseguem. Eu publiquei um meme falando assim, nossa, olha o jovem descobrindo a memória. E tinha uma pessoa falando assim, nossa, gente, vocês já fizeram TBT na sua cabeça? Você fica lembrando das coisas que você fez? Esses dias eu fiquei pensando, fiquei dando muitas risadas com o que eu já fiz na vida. O efeito na memória. Você começa a aprender essas merdas, você perde o básico, entendeu? Não, isso aí é o efeito dos 15 segundos do TikTok do Instagram. Do Instagram. Aí o cara fica lembrando uma memória. Isso aí emburrece as pessoas. Emburrece as pessoas, porque você não lembra de nada. Não dá. Porque 15 segundos, um volume de coisas em 15 segundos, você não lembra. Coisa de 3 dias atrás, você não lembra mais que você viu. Não. Porque você tá sempre no fluxo, né? Tá sempre no... Enfim. Chega! Somos cringes. A boia é nossa. A boia. Ninguém tira. É verdade, a boia. Eu nem vou pegar a boia, porque é nada mais cringe que pegar uma boia. Pra quem é a boia? Fazer um negócio meio... Entendi. Meio programa do Bozo. Informes. Programa de auditório, que vocês nem sabem o que é essa porra. Perdidos na Noite do Fausto Silva, tá? O mais próximo. E no final, vocês, geração Z, vocês vão ver o que acontece com vocês, acontece com tudo que vocês acham legal. É igual o que acontece com música. Se eu vou, nossa, que música legal, você vai descobrir essa música, a regravação de um brother lá de 1953. Exatamente. Entende? É a mesma coisa. Tudo que vocês assistem, os youtubers, você vai rememorando, você vai chegar lá no programa do Bozo do Silvio Santos, entendeu? Exatamente. E aí você vai falar, nossa, que cult. Nossa, já faziam. Seu idiota. Chega, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa cringe. Vamos falar de Gladiador. Então vamos lá, meus caros. O Gladiador. Que clássico, né? Clássico da época da geração Z. Da geração Z. Que é 2000, né? Mas ainda trazendo aí alguns... Não, feito não para pessoas da geração Z. São absolutamente incapazes. Eles são todos uns cômodos falhados. Não tem como. Eu acho que dependendo, hoje em dia a coisa tá tão complicada, a gente até falou mal falando do Lázaro, mas também não tem muito o que falar. Eu ia perguntar qual Lázaro? O Ramos? Você viu ele? Fizeram a piada lá. Não, é que o cara errou mesmo, o apresentador. Fizeram, tem isso. O Lázaro e o Siqueira Júnior tirou sarro lá, pegou a narração do Cid Moreira, falando Lázaro, vem para fora. O pessoal tá aprendendo com a gente, né? O pessoal tá aprendendo com a gente essas coisas. Aqui a gente fazendo escola, entendeu? Enfim. Mas nem falou do Lázaro, né? Mas tipo, a gente viu ali que, sei lá, mataram o sujeito, e daí já tem gente falando, porque comemorar a morte, pá. Sempre tem essa galerinha hoje em dia. É um saco. Qualquer coisa que você for falar, você sabe que tem um filho da puta que se acha moralmente superior, que vai te dar conselhos ou vai dizer o que você fez de errado ou não. Em todos os meios, tá? Em todos os meios. Seja da direita, da esquerda, negacionista, seja aí jacaré, seja qualquer coisa. Sempre vai ter um filho da puta que vai querer pagar de bombons. Blá, blá, blá. Eu acho que hoje em dia, pelo menos uns 15% das pessoas vão assistir o Gladiador e vão ficar putaço com o Marco Aurélio de passar, né, pro Máximo, tipo, cara. E não pro próprio filho. Que é isso? É claro que ele é ruim desse jeito. Ele não teve amor. Ele não foi amado. Coitado dele. Se ele fosse amado, ele tá certo. Ele não tem culpa do destino que ele criou. Ele matou o pai por pura
por puro desejo de ser amado, né? Naquele abraço caloroso. A culpa é do teu pai, né? A culpa é do teu pai. É exatamente isso. Vai ter uma galera que vai fazer isso, né? Não entende todos os valores, nobreza. Ele é um filme antigo, né? Antigo. É um filme antigo. É um filme antigo. Porque é fatal, né? Do jeito que a coisa vai andando, o recontar a história. Já tive gente assim, não, livros editados antes de 1983 eu não confio. Tem série esse? Tem, cara, vi isso tipo, não era internet, assim, não, era gente da pós-graduação, discutindo temas assim, cara, não tem o que fazer, entendeu? Isso é o 1984 acontecendo sem precisar do Estado totalitário. As próprias pessoas resolveram George, parece que o jogo virou, hein? Você nunca imaginou que as pessoas iam fazer isso sem precisar de um Big Brother. É exatamente isso. Então fica muito difícil, né? Então se você joga pro passado, né? Já teve outros, né? Eu já tive problemas quando eu faço os grupos de leitura e vamos ler coisas mais antigas. Tipo um negócio tipo Divina Comédia, alguma coisa assim? Não, eu tive com um livro da China, recentemente, que é uma biografia, uma autobiografia, que passou pelo negócio do Mao Tse Tung, e aí não podia falar, eu só poderia falar mal do Mao Tse Tung, pelo livro, né, do que estava dado no livro, se eu lembrasse o que havia sido feito de ruim pela direita no mundo, assim. E eu falei assim, nós estamos lendo esse livro, vocês escolheram, falei, eu tenho que fazer esse negócio aqui. Enfim, mas sempre dá. Tipo, não, mas a Megera Domada que a gente vai fazer Nossa senhora, Megera, meu A gente fez o Reels lá. É impossível aquele livro não ser cancelado. É impossível. Não chegaram no Shakespeare ainda. Mas é impossível. É impossível. Eu acho que eles vão pegar, tipo Macbeth, assim, e vão falar que aquilo ali é o protagonismo feminino. A Lady Macbeth vai lá no ouvido do mago. Alguma coisa assim. A mulher não tem lugar de fala, então o que acontece? Só relegaram ela o papel da destruição e do caos. Eu acho que vai ser esse tipo de coisa, né? E o Gladiador vem aqui pra provar que sim, né? É difícil mesmo a gente conversar sobre esses valores, mas ao mesmo tempo, né? A esperança, como é que o pessoal diz? A esperança ainda vive por aparelhos, mas ainda vive, né? A gente fez lá um print ali no Instagram, 3.000 likes, um negócio absurdo, que é uma das primeiras frases ali que ele fala o que fazemos na vida ecoa pela eternidade. É que sabe o que eu acho que acontece, essas coisas de cringe, tá? Quanto mais fazem isso, mais você acaba despertando as pessoas pro que era antes. É verdade. Não porque o que está sendo a pauta seja errada, não. É porque simplesmente sabe? É o sobrevivente do Instagram. Lá, o rapaz que faz os vídeos com as comidas lá, o Maranhense. Sim. Sabe, ele olha, agora tá fazendo, vai misturar isso daí. É assim que eu olho para essas gerações, e quando eles fazem essas coisas pra pauta, disso, daquilo, você faz... Assim, e as outras pessoas, você começa a perceber, aí você começa a criar uma espécie de bolha, que parece que é contra essas coisas, mas não é nem uma bolha e nem contra. É simplesmente pessoas que sabe que... Faz sentido não ter que entrar nessa pira toda. Não, faz então parece vai ter muita, tipo, Gladiador, esses grandes filmes, mesmo esses filmes em que tem principalmente isso, né, essa coisa da masculinidade, né? Virtudes masculinas, virtudes viris, ela foi tudo isso foi jogado no mesmo saco de machismo. Né? Se você é homem de verdade, você é homofóbico, você não sei o que. É verdade. E quanto mais vocês apostam nisso, mais a coisa da virilidade ela vai ganhando peso, porque a realidade se impõe. A realidade se impõe. E é a coisa mesmo do Gladiador é uma masculinidade tóxica absurda. Né? Pra essa galera, total. Entende? Porra, como é que o cara quer o quê? Deixou a mulher, a mulher escrava do lar cuidando da criança em casa, que absurdo. 2 anos fora. 2 anos fora, que é isso, campanhas. Entendeu? Então assim, Ou então a Lucila, por que a Lucila não pode ser imperatriz se o pai dela preferia ela ao cômodo? Naquela cena inicial ali? Exatamente. Como assim a mulher não pode ser? E a Cleópatra, e não sei quem, aí Enfim. Mas assim, é bom trazer esse filme, principalmente pelo que a gente falou ali no começo dos avisos paroquiais, que é a questão que nós estamos trabalhando aí com, né, formação de imaginário, né, principalmente o Chico lá na Escola dos Navegantes no nosso site, e tem muitas coisas que a gente já vê em Ilíada, Odisseia e vai ver Eneida agora, que vai começar a ser trabalhado, que são essa questão desses valores, né?
em que de certa forma o Gladiador tem, mas é isso que a gente vai conversar hoje aqui. Até onde tem esses valores, até onde já foi uma invencionice, até onde não foi. Esse tipo de coisa, né? Primeira coisa é a parte assim, não tome o filme, obviamente não tome o filme como um retrato do que aconteceu, embora tenha personagens históricos ali que existiram, como o Imperador Marco Aurélio, como o Imperador Cômodo, como a Lucila, o Máximo, por exemplo, já não existiu. Então já não botem na conta da existência. O Marco Aurélio, pelo que você tinha dito, o Marco Aurélio, nos últimos 3 anos de vida, foi educando o Cômodo. Sim, o Cômodo foi co-imperador com ele, um negócio assim. Durante 3 anos o Marco Aurélio foi ensinando o filho a assumir. Seria o Cômodo que assumiria naturalmente. Não teve nada daquela história do pai não querer o Cômodo. O Cômodo do filme é um personagem muito inventado. O Cômodo da vida real talvez fosse pior até do que aquele ali, mas aquele sujeito, como se chama aí, camada 4 do filme, não era o da vida real. E ele não matou o pai. O Marco Aurélio morreu, acho que o que é hoje a Áustria, se não me engano, morreu de uma peste, de uma gripe, porque as condições de higiene dos soldados não eram as melhores coisas. Né? Esse Marco Aurélio é o mesmo Marco Aurélio daquela biografia da... Como é que é o nome daquela mulher? Da Marguerite Yourcenar? Isso. Eu acho que é, cara. Será? Eu não me lembro agora. Caralho. Não, Memórias de Adriano, aquele. Isso, dislexia. Olá, como é que vocês estão? Não é. Mas o Marco Aurélio, ele entrou para a história, um imperador, como se fosse um filósofo, um sábio. Ele também teve lá, ele foi o cara que foi para lutar, quando começa o filme ali na Germânia, ele finalizando o Império, né, a maior expansão do Império, acho que acabou sendo consolidado com ele. Já era gigantesco o Império Romano, mas ele ia lá para fazer a coisa ser consolidada. E ele era o sábio, tem um livro dele, das Meditações, se não me engano, sobre a morte. Ele era um estoico, o Marco Aurélio. Ele era um homem mais sábio, mais filosófico, vamos dizer assim, que acabou sendo bem visto, né? A sua parte ruim foi mais jogada de lado e isso ficou. Então ele permanece como essa figura. E é essa figura que aparece no começo do filme, né? O imperador velhinho, mas muito sábio, né, fazendo as suas opções ali, né, o filho dele com o Máximo. É difícil até que você não simpatizar, né, com a figura do imperador Marco Aurélio. Né, mas ele não foi morto pelo filho. Da romana ali. Ele não foi morto pelo filho, né? Ele não ia botar outro no lugar do filho. Ele não queria terminar o império e devolver Roma para uma república sendo governada pelo Senado, como era antes da época dos imperadores, lá com Júlio César. Então, é muita coisa fora do contexto histórico. Embora o filme tenha, não sei quantos historiadores foram chamados, até uns 2 se pediram, por favor, não coloca meu nome no crédito. Teve um historiador que pediu isso. Porque não é fidedigno. E nem precisa ser também. Não estou falando que crítica ao filme. Mas eu acho que e é uma coisa dessa época, né? Fazer filmes assim sem muito detalhamento histórico, né? Hoje em dia a galera, eu acho que talvez seja um pouco mais cuidadosa. Um pouco mais, eles vão assim, tipo, querendo fazer uma reprodução mais fiel, né? Eu acho que esse filme, se fosse gravado hoje em dia, todo mundo ia estar falando latim, entendeu? Não iam falar, né? Ter essas coisas assim, já começa esses negócios assim, né? Igual a Paixão de Cristo que fala em aramaico, pô. Fala lá em... Fala latim também. Tem umas 3 línguas que usam lá na Paixão de Cristo. Então assim, ia ser um negócio um pouco mais nesse sentido, assim. Mas é uma história, pô. É uma história pra você assistir ali. Até tanto o Cômodo também não morre, ele fica 12 anos como imperador. Ele fica 12 anos como imperador. O Chico falou lá que ele até lutava com os gladiadores. Né? E outra coisa, Marco Aurélio também não havia impedido a luta de gladiadores. Ele não era esse homem bonzinho. Só num lugar do Império Romano ele proibiu porque havia uma sedição lá, uma rebelião, e aí pra punir ele falou, então vocês não vão poder mais ter luta de gladiador. Porque o gladiador era o futebol da turma, daquela época. Então sempre existiu, nunca houve interrupção com relação a isso. O Cômodo, quando ele gostava da coisa de lutar também. Então ele entrava na arena, lutava com gladiador, com feras, com não sei o quê. Só que, obviamente, devia ser um telequete dos gladiadores, né? Luta livre, né? Obviamente, né? Ele não ia botar o dele na reta dessa forma. Não aparece no filme, ele não tem como. E o Cômodo, ele pega uma bucha muito grande como imperador, tem uma série de problemas. Ele era um devasso, um pervertido sexual, então tem um monte de problema mesmo. Ele tinha um problema com... até muita gente achava que o Máximo seria o marido da Lucila, o que já parece morto na história. Porque ele com a irmã tinha uma treta, ele botou a irmã em exílio numa ilha, depois mandou matar a irmã. Então ela era contra, porque ela estava tentando fazer as conspirações. Então o filme pega um pedacinho da história e conta uma história ficcional. O que é legal é o do Coliseu, porque o Coliseu tinha sido construído
um pouco tempo antes, então é um personagem, né, do filme O Coliseu, tanto que termina, né, com o amigo dele lá, o escravo, o negro enterrando os bonequinhos, dentro do Coliseu, né? No Coliseu. Então esse contexto todo histórico, essa coisa muito, né, os romanos, né, tem, mas também não tem. Entendeu? Não é para se levar tão a ferro e fogo as coisas. O Máximo, e aí eu falei tudo isso por conta do seguinte: a figura do Máximo, ela é um tipo ideal, vamos chamar assim. Isso. Né? Ela não é baseada num personagem. Até diz assim, ele pegou um pouco do Spartacus, quem assistiu o filme, ou o seriado Spartacus. O seriado eu não sei se é bom com o filme, do Stanley Kubrick, o filme de 1960. Que era um escravo que virou gladiador e daí ele faz uma revolução na época do Júlio César e também não consegue grande coisa. Né? Dentre outras figuras que o próprio marido da Lucília seria um daqueles. Mas ele é construído, né? Ele é construído para ser um personagem idealizado dentro da história. E a história ela funciona justamente pelo contraste do ideal que representa o Máximo com aquela realidade falhada que é a do Cômodo. Né? Toda a história gira nisso daí, e eu acho que o legal justamente do filme para o que se aproveita para náufragos hoje em dia, primeiramente é o retrato dessa é quase uma diferença de espécie, né? Entre a pessoa imatura e a pessoa madura. Porque o Cômodo é de uma imaturidade didática no filme, né? Sim. Assim como o Máximo ele é uma espécie de homem ideal para um lado virtuoso, o Cômodo também é um personagem idealizado no sentido ruim. Ele é muito uniforme. Eu acho que ali fica muito... O filme é muito preto no branco, assim, né? Então Sim. você sabe quem que é o bonzinho e quem que é o ruim, né? Vamos dizer assim. E fica muito claro já no começo ali, né? Qual que é a história que vai... O Cômodo, em todos os momentos, ele é retratado como um cara ruim e perverso e só quer fazer merda, esse tipo de coisa, assim. E que todo mundo está tentando se livrar dele de alguma maneira. Né? Então, e até mesmo o filme tem 2 horas e 40, né? Conta a história até o Máximo ser comprado pelo cara lá, né? Que ele vai virar gladiador. Pelo próximo. Ele dá 42 minutos. Que eu lembro que eu parei ali pra assistir o resto no outro dia. Dá 42 minutos, assim. E o filme é 2 horas e 40 quase, né? 2 horas e 42. Daí vai 2 horas o cara indo, lutando. Me lembra muito o Mad Max, assim, né? 2 homens entram, um homem sai. É a mesma. Tem o Mad Max pegada do Gladiador mesmo. Também? É. Então, assim, tem essa pegada, assim, né? Mas o Cômodo realmente ali é muito fraco, mas é bom por causa pela oposição mesmo, né? Ou seja... É interessante ver ali no personagem do Cômodo que é realmente um sujeito imaturo. Ele não entende. Pegando o personagem, né? Foda-se aí. Todo autocentrado. Todo autocentrado. É um sujeito completamente imaturo. Pelo que se mostra ali, é um sujeito que em nenhum momento entendeu o que é ser o filho de César ou a possibilidade de ser um imperador. Ele simplesmente coloca muito essa questão de se sentir amado, né? Ele é o cara que não gosta de pessoas que lamentam que pague boleto. Isso. Entendeu? Ele é típico disso. Como é o que ele faz no Senado, né? A galera foda-se, eu não quero saber disso daí. Que eu quero é diversão no meu TikTok, que é o Coliseu dele, né? Então, o que acontece ali, você vê muito, então, essa disposição e essa falta de entendimento. Então, o Cômodo, ele representa essa imaturidade. Só que é o quê? É uma imaturidade com poder. É uma imaturidade com possibilidades muito grandes. Então, é aquilo que a gente já falou num dos Reels, né? Se você tem medo dos homens fortes, da violência dos homens fortes... Como o Máximo? Né? Como o Máximo, aguarde para você ver a violência dos homens fracos. Do que são capazes. Né? Do que eles são capazes. Porque o homem fraco comum, ele ganha pela quantidade. Porque a fraqueza é muito mais fácil de desenvolver do que a fortaleza, né? Então, ele ganha pela quantidade. Então, podemos dizer que hoje em dia nós estamos, às vezes, até mesmo reféns de muitos homens fracos. Por quê? Porque eles estão ganhando... simplesmente pela quantidade. É muito homem fraco para pouco homem forte, né? E aí o que acontece? No caso ali do Cômodo, numa época em que tem muitos homens fortes, como é que ele ganha? Ele ganha porque ele tem um cargo de poder muito grande. Sim, né? Sim. Ele poderia ter questões ali para desenvolver de camada 11, de mudar uma civilização, podia ser um cara que tem... Mas não, o que acontece, ele volta para aquela coisa do não fui amado pelo meu pai, né? A minha irmã fica me negando,
né? As pessoas gostam mais do Máximo do que eu, e fica sempre voltado nisso, né? Voltado numa imaturidade muito grande, e que é muito difícil. Você vê que é realmente muito autocentrado nesse sentido. Você tem, quando a gente fala em imaturidade, acho que dá pra você pegar dois aspectos, assim, que a gente pode... Primeiro é a coisa o imaturo, ele precisa ser, digamos assim, amado, né? Ele precisa ser elogiado. Precisa ser adulado, né? Precisa ser adulado. Linguagem de amor, palavras de confirmação. E o cômodo, você vê assim, qual é a primeira característica principal que aparece em todos os momentos do filme? A queixa principal dele é: não sou amado e eu quero ser amado. Então, quando ele tá com a treta do Máximo lá, fala assim, quando descobre, né, que não mataram o Máximo, assim, se os soldados não me respeitam, se eles não me respeitam, não tem como eles me amar. Aí depois, de novo, com a plebe, ele vai falar o mesmo discurso, é a mesma coisa assim. Não, se ele é o piedoso, eu não posso ser impiedoso, como é que eles vão me amar assim? Né? Tudo que ele se volta contra a Lucila ali, a irmã dele, é porque assim, só você me amava, você me traiu, e não sei o quê. Tudo é uma falta de amor, que é um personagem clássico de psicanálise, né? Uhum. Pela falta do amor paterno, ele passa a vida inteira querendo, de certo modo, conquistar o amor dos outros para lhe preencher esse buraco afetivo que está ali presente. Essa é a primeira característica do cômodo, que permanece o tempo todo. O tempo todo. A segunda coisa, que é a coisa que, como é que você conquista essa maturidade? É justamente quando você começa a pagar os boletos, entendeu? Aquilo que a gente falou aqui dos cringe. Dos cringe não, dos cringe, né? Cringe. Que são, vocês merecem o epíteto que vocês acusam os outros. Vocês são vergonhosos quando se colocam dessa maneira de, não vai ter lamentação por boleto. Vai pagar, então. Começa a pagar. E o cômodo é exatamente... Sem lamentar, filho da puta. Quero ver pagar sem lamentar. E o cômodo é exatamente aquilo que a gente chama aqui, né, em Curitiba, que a gente até usa como a categoria dos nossos naufrágios que a gente trabalha, que é o piá de prédio. Entendeu? Ele é o piá de prédio, ele tem tudo na mão. Ele teve toda a educação, ele teve todo o treino, ele tem todas as contas pagas, e ele tem um destino já dado, porque ele é o filho do dono da empresa. Uhum, entendeu? Uhum. Né? Então tem um meme muito bom também, né? Mas só mais um exemplo de brasileiro. Daí, todas as conquistas do cara, e tudo isso tendo sido filho do dono. Esse é o cômodo. Esse é o cômodo. Então ele não enfrentou nenhum desafio de verdade. Só que ele pode ter todos os sonhos do mundo. Porque ele é o imperador, ele sabe que vai ser o imperador, então ele só espera o momento dele tomar o poder. É muito cômodo, né? É muito. Essa piada tá... Eu vi vindo. Jota tá meio quieto. Tudo muito cômodo, muito cômodo. Ok, próximo. Vamos cômodo. Mas ele é o clássico. Ele é o clássico. Então, veja, filho do imperador, então ele não sofre na vida, ele não passa. Tem horas que, assim, existem várias formas de coragem. Tá certo, a minha coragem não é aquela de eu vou pro campo de batalha, mas existem outras coragens, não sei o quê. Que é o típico. Eu xingo muito no Twitter. É típico. Aliás, quando ele e o pai dele conversam, né, e fazem assim, eu não tenho as virtudes, quando o pai avisa ele que ele não vai ser escolhido, né, e ele vai dizer, eu não tenho essas virtudes aí, essas 4 aí que todo mundo diz que tem que ter, né, a temperança, tipo, a justiça, sabedoria, não tem nada, mas eu tenho outras que são tão valiosas quando eu tenho ambição. Quando ambição é virtude, cara... Que óbvio que a gente vai ter que ambicionar coisa da vida, mas eu tenho ambição. Cara, quando a ambição vira virtude, é tipo o cara que é suicida e fala, não tive coragem de me matar. Não é coragem, meu amigo. Não é coragem. Não é coragem. E essa é uma marca muito clássica do imaturo. O imaturo, eu fiz uma aula sobre aquele poema do Fernando Pessoa, do Tabacaria. Quem não leu ainda, por favor, leia. Que é um sujeito que está numa varanda e ele está lá se queixando da vida do mundo, porque, meu Deus, né? Tem em mim todos os sonhos do mundo, mas eu não vou conseguir realizar nenhum. Eu me acho um gênio, mas quantos gênios não existem por aí? E ele nunca sai da mansarda, ele nunca sai da varanda para enfrentar o mundo, no final das contas. E uma característica do imaturo é que, ao mesmo tempo que ele quer ser muito amado, ele teme o enfrentamento real e concreto da vida, dos desafios da vida, porque isso aí, obviamente, vai arrebentar com essa necessidade afetiva e também com os seus grandes planos e ambições, porque a característica é que ele ambiciona muito, eu quero ser rico, eu quero ser feliz, eu quero, sei lá, seja quais são os planos, ele vive num mundo cor-de-rosa onde as coisas podem ser realizadas, e eu vou realizar. Só que quando ele olha para a realidade que ele precisa, sei lá, virar estagiário de alguém, quando ele tem que pagar, passar no negócio, aí, não. É por isso que não vai. É por isso que a gente vê o imaturo, assim, hoje em dia é muito frequente, né? A questão da insegurança, a questão da ansiedade e também um certo tipo de perfeccionismo. Mas não um perfeccionismo real, do cara que faz perfeccionismo como desculpa. Não, um perfeccionismo como desculpa. Porque a insegurança é isso. O cara olha e fala, tá, como é que eu vou fazer essa porra?
né? Porque o que acontece com o imaturo, ele quer ser amado sem ele ter feito nada, né? É o que o Paul Diel fala de exaltação imaginativa, né? Ou seja, ele se exalta imaginativamente, é tipo o cara que tá no segundo ano de direito, e aí ele já quer ser considerado um doutor, ele já quer ser respeitado como. Primeiro período eles já são assim. Sim, eu tava querendo ser Eles, bom. eles vão de terno e gravata pra aula. Verdade. Eles vão, cara. O que acontece? Então, né, no meu caso, você fala do direito, tem uns direitistas, tem uns direitistas aí que ficam da minha... Estamos falando com pessoas muito ofendidas. Psicologia, entendeu? O cara tá lá no terceiro período de psicologia, já tá analisando todo mundo. Porque isso, porque aquilo, coisa e tal. O que acontece com essa pessoa? Por que ela fica insegura? Porque vai chegar uma hora em que aquela coisa assim, não, beleza, você tá protegido por alguma coisa. É igual o negócio do Fernando Pessoa. Ele tá protegido de alguma maneira pela varanda. Sim. Pela sua própria mente, né? Própria mente, ele fica protegido. Por que dá insegurança? Porque ele olha e fala, tá, uma hora é eu que vou ser jogado lá. Né? Eu que tô criticando aqui de longe e tô me sentindo protegido, uma hora eu vou ter que ir lá. E todo imaturo sabe disso, só que ele mente pra si mesmo e cria várias camadas pra dizer que quando ele for, ou ele vai mandar bem pra caralho, na ilusão dele, e em muitos momentos ele acaba caindo no abismo de insegurança, do tipo, mas eu não sei posta nenhuma, eu não sei. Você pode ver o imaturo quando entra na faculdade. A faculdade tem 5 anos, no meio do terceiro ano ele fala, cara, eu não tô aprendendo nada aqui, como é que vai ser no mercado de trabalho? Aí ele manda mensagem na nossa caixinha, e aí a gente tira sarro da cara dele. Eu falo, cara, não é possível, quarta-feira alguém me mandou, eu tô muito nervoso com o TCC, eu falei, cara, eu esqueço que as pessoas ficam tensas com o TCC. Tipo, cara... Tipo, pare com isso. Do ponto de vista de quem passou por isso, sabe o tamanho que isso de fato tem. É assim, e quando você tá lá, tem uma importância, óbvio que tem, que você tem que fechar o seu curso, ter o diploma. Eu também passei por isso. Mas a insegurança acaba dando uma medida maior. Isso gera uma ansiedade, porque se você não tem segurança, você vai querer ter controle, vai gerar ansiedade e tudo mais, bababá. Explico exaustivamente, explico isso lá na Masterclass sobre ansiedade na confraria. E a ansiedade vai gerar esse falso perfeccionismo. Do tipo, então eu vou me preparar muito, eu vou ser um cara muito foda, pra quando eu for realizar as coisas, eu não passe, como disse o Chico, eu não preciso ser estagiário, eu não preciso passar vergonha nenhuma, não preciso não preciso ter nenhuma situação cringe, né? Eu já vou saltar. Eu falo isso também na Masterclass sobre ritos de passagem, na maturidade e ritos de passagem. O cara quer saltar ali antes da linha de sombra do rito de passagem, ele quer saltar pro grande sábio. Pronto o negócio. Né? Então, assim, esse é o problema. O cômodo é muito isso, né? É um sujeito que é extremamente... Não se dedicou de fato, não precisou, né? Não precisou. Ele pode ser muito bem que ele o pai se culpa. O Marco Aurélio culpa. Ele se culpa, sabe disso no filme. E aí aquela coisa, aquele que é pouco ou mal amado, ou pelo menos assim se sente como é o cômodo, vai se tornar depois o ressentido. E ao mesmo tempo, o cara que é o tão ambicioso, ele vai se tornar o egoísta que vai fazer o que for necessário para se autossatisfazer. Então ele é o cara que ama aquela irmã, aí ele já quer o incesto com ela, aí depois ele faz aquela ameaça terrível, tirânica, né? Ele fala assim, esse menino, eu vou cuidar, eu vou criar o meu sobrinho, e se você reclamar, e se você se matar, eu mato ele. Caralho, cara, chega um troço desse. É o sujeito ressentido e egoísta no talo, entendeu? Lá no talo. A imaturidade vai se tornando perversidade, no final das contas, porque é meio que o destino, entendeu? O imaturo que não amadurece, meu amigo, ele vai descontar nos outros isso aí na vida. É porque daí ele vai descontar nos outros. Toda essa insegurança, a culpa é minha, eu boto onde ela quiser. Ele não vai se tornar responsável, ele vai continuar, ele vai olhar... A dinâmica, né? A dinâmica é o quê? Eu sou o pior, eu sou ruim. Chega uma hora que ele fala, não, eu não posso ser o pior, ser o ruim. Quem é o pior e o ruim é quem me fez assim. Aí, meu amigo, aí você entra nessa seara aí de pessoas. E é o cômodo mesmo. E é uma pessoa que no cargo em que ele tá ali, que ele é o César, é impossível não ter alguém que queira matá-lo, ou é impossível não ter nenhuma traição, vamos dizer assim. Sim. É impossível não ter pessoas tendo planos. Da própria sombra. Vai desconfiar da própria sombra. Pois ele só chegou ali porque matou o pai? Então por que ele não faria o mesmo com ele, né? E aí, por isso que quando a gente olha pro Marco Aurélio, o imperador, aí ele olha pro Máximo, o general, que obedece, que todo mundo tem um respeito, o cara tem família, fazendeiro, não tem grandes ambições, senão servir a Roma. Daí o cara vai, bota o dele na reta porque entra em todas as batalhas. Todas as batalhas. Todo exército ama o cara. É o general Máximo. Aí ele olha pro cômodo. Daí ele olha pro Máximo. Daí ele olha pro cômodo. Nós temos o máximo e o mínimo. Eu evitei fazer essa piada, mas é isso que acontece.
É isso que acontece. Aí ele preferia daí ter a cena que ele entra, né, depois da batalha, que a Lucila tá com a serva dela olhando, e ele percebe que a Lucila tem uma maturidade maior, seria uma melhor imperatriz, né, do que o Cômodo, e ele toma uma decisão que, assim, como pai, é a pior possível. Pior possível. Como pai é péssima, né? Como pai, ele é péssima, mas ele toma uma decisão como imperador. Tem um negócio que aparece no filme do Gladiador e que isso aparece muito mais... Quando a gente vai ver os gregos e romanos, né, a base da nossa civilização. Quando você lê os livros lá, tipo Ilíada, Odisseia, quando você vai ver os gregos, todas as coisas da Batalha de Troia e não sei o quê, tem um negócio que assim, meu nome vai ficar escrito, né, o Aquiles faz isso aqui porque é meu grande feito, meu grande nome, a grande glória. Quando você vai para o universo romano, como é a coisa da Eneida, é Roma. É uma coisa meio de patriotismo que entra em cena. É você servir ao país, né, ao seu império. Lá nos gregos não tinha tanta essa coisa. Tinha lá as cidades-estados, mas não tinha essa pegada de sacrificar tudo em nome desse ideal. Era mais pessoal, assim, né? Era a minha relação com os deuses, né? Era uma coisa assim. E o Máximo, ele representa essa obediência à cidade, né, a Urbs, ao império, ao Marco Aurélio. Então ele percebe assim que, tanto que ele fala, né, esse é o filho que deveria ter sido meu. Porque, de fato, é quem combina melhor com a figura do Marco Aurélio. Então, quando ele combina melhor com a humanidade em si, né? A humanidade em si. Quando ele toma aquela decisão, ele toma a decisão como imperador por Roma. Por Roma. E aí, porque Roma fala assim, minha pátria não é minha família. Entendeu? É verdade. Minha pátria não é minha família, minha pátria é minha pátria. Né? Existe o lugar, por Máximo, olha que legal, né? O Máximo, a pátria dele era a família, mas não era desconectado da pátria. Ele estava servindo naquele lugar há 2 anos, porque aquilo, e depois, quando tinha assim, não quero, mas ele ia. Se o Marco Aurélio continuar, ele ia assumir aquilo dali, ia fazer o que fosse necessário, e depois ele ia cuidar da vida dele. Porque ele serve, de fato, não é o próximo. Não é cristão isso aqui. Serve a Roma, entendeu? Serve a coisa romana. E o Marco Aurélio queria algo assim. Só que daí, quando ele vai falar com o Máximo fala, não, pô, quero cuidar da minha fazenda, minha família, minha pátria, minha família, até aqui, quero ficar naquilo ali. Eu falei assim, Máximo, sinto muito, cara, se você chegou nesta altura, cara, a sua família já foi sacrificada. No sentido de que, ó, primeiro é Roma, depois vem tua família. O que eu gosto E Marco Aurélio faz isso. O que eu gosto do Marco Aurélio é assim, tipo, não, você vai ver sua família. Antes eu só tenho uma tarefinha pra você. Tarefinha pra você. Tarefinha, coisa pouca, mas falar, tá, quer que eu o quê? Pegue água, pegue um café, né? É so cringe. Quer que eu pegue? Não. Você vai ser imperador, você vai devolver, porque o cara fala. Pro Senado, foi não me fode. E o Joker ali que tá rondando. Tá no processo do Joker, né? Tá no processo do Joker. O Joker aqui, eu faço o quê com esse brother aqui, né? Vamos só ignorar, né, cara? Como é que lida com... Então não dá. Porque se a gente for pensar em questão de vocação mesmo, como imperador, esse tipo de coisa, né? O Marco Aurélio sacrificou o próprio filho, a convivência com o filho, por causa de Roma, né? E chega no final, ele tem que tomar uma atitude por causa de Roma e tá sacrificando. E é mais ou menos... E é interessante mesmo o Máximo, porque a gente olha e fala, não, pá, mas que sacanagem. É aquela coisa... Cara, você é general romano. Você também querer voltar pra sua fazenda, pra tua casa, é pedir demais. Não, né? Ali é selva. É selva. Você é o braço direito, entende? Não tem você como, é o braço direito você é o braço direito ali quase do imperador. Você acha que o imperador vai olhar pra você? Qualquer outro imperador ia abrir mão de você, meu amigo. Eu falei no podcast passado do João Batista lá. O João Batista é meio que, né, o mão do Jesus Cristo ali, né? Não, você não vai voltar. Pra quem assistiu Game of Thrones, você é o Ned Stark, entendeu? Eu só quero... Agora que eu fiz o meu papel, que eu quero voltar pra... Não, meu amigo. Aqui é máfia, meu amigo. Aqui você já tá... Você já tá comprometido até o talo. Já era, entende? E não vai ter saída. Não vai ter saída disso daí. E aí é legal, porque o Marco Aurélio faz ele faz essa avaliação, esse contraponto, e a gente consegue perceber nitidamente que ele tem razão em escolher o Máximo em virtude de Roma. Mas se você olhar pelo ponto de vista do pai, ele arranjou um problema eterno com o filho. Então ele tenta, teu irmão vai precisar muito de você, e não sei o que, mas não tem muita saída numa condição daquela. Não tem como Cômodo achar que o pai fez, porque ele já é imaturo, vai precisar de muita coisa na vida para ele aceitar e admitir que o pai tinha razão. Ele não dava para ser o imperador naquele contexto. O Cômodo ele até podia ser imaturo, mas ter esse olhar patriótico, vamos dizer assim. O Cômodo podia ser meio gado, assim, sabe? Meio do tipo, um filho meio fraco, mas extremamente obediente.
né? Que daí já seria realmente uma virtude, alguma forma, né? Sim. Né? Seria a virtude de uma certa... No mínimo da obediência. Pelo menos da obediência. No mínimo da Mas obediência. não é, entende? E aí, realmente, né? A ambição dele é maior. O Marco Aurélio fica numa situação assim, ou eu sacrifico a família por Roma, ou eu sacrifico Roma, ou eu sacrifico Roma pela família, né? E aí eu vou ter que olhar pro meu filho e falar que não é nada. É meio que assim, joga o máximo pros leões, né? Porque não... Ele toma a decisão correta pra Roma, mas é decisão ruim pra todo mundo, no final das contas, não é? Pera. Isso nunca tinha acontecido antes. O que tá acontecendo aí? Eu acho que tá gravando, mas enfim. Voltamos? Voltamos. Ou continuamos, né, no caso? Acho que tá tudo ok. Não, tá tudo ok. Continuamos. Continuamos. Foi só passamos aqui. Demos um dibre no cômodo aqui e seguimos com o Max. E aí, por isso que quando a gente vai pro máximo, né, tem uma coisa assim do um homem maduro, casado com a sua filha, tem a sua fazenda, cumpre os seus deveres, ele é um cidadão romano, entendeu? Você quer olhar o máximo como um modelo de maturidade, é o cara que paga os boletos, você tá entendendo? E ele não quer muito mais do que isso, não. E paga os boletos com gosto ainda. Com gosto. Paga bem. Tá lá, ok, ele é o general máximo, mas ele não tem, né, como é que é a coisa do a pompa? A pompa, o narcisismo, não sei, fugiu o nome. Orgulho. Exato, também. Ele não exibe, ele não tem a vaidade do cargo. Isso. Ele não tem aquilo dali. De fato, ele não tem. E por isso que ele é um sujeito virtuoso. Né? Já uma virtude que já não é muito greco-romana. Pra juntar assim, porque o orgulho era bem visto. Era meio difícil ali. Aquela humildade ali. Aí é que vem a questão do filme, né? Aquela humildade do Máximo ali é meio que pra dialogar com a gente, senão iam estranhar o personagem que fosse orgulhosão, né? Sim. Igual, por exemplo, quem lê a Ilíada. Não tem como você gostar do Aquiles. Não tem. O Aquiles é extremamente orgulhoso. Extremamente. A treta toda do livro é porque tiraram a escrava dele, ele fica magoado. Magoei, não vou brigar mais. Ele fica puto e fica lá no barco dele, lá com os ermidões. Ermidões? Não, os mirmidões. Os mirmidões. Com os ermidões. Com os mirmidões ele fica lá, putaço. Putaço. Não vou. Do ponto de vista... Quando a gente vai num contexto... A gente é muito mais cristão do que imagina. Então a gente não consegue conceber essas imaturidades, essas bobagens, vamos dizer assim. Uhum. Mas esse era muito mais o contexto, a importância com o próprio nome, entendeu? A vaidade do cargo, do que você olha. Isso era o contexto, isso era o modelo, né? Por exemplo, eu estava estudando, né, para fazer melhor a Eneida, a figura de Alexandre o Grande, por exemplo, era um modelo para a turma dos romanos. Sim. Na época que quando Júlio César cria o Império Romano, o Pompeu, que era um dos cônsules junto com ele, o Pompeu ele dizia que ele usava uma capa que era do Alexandre o Grande. Ele usava aquela capa do Alexandre o Grande. Para pegar o feito do É o escudo é o escudo do Capitão América. É mais ou menos isso. Né? Aquele feito é dele. E o Alexandre o Grande, para quem não conhece, o Alexandre o Grande, ele vivia com um baúzinho onde ele lia a Ilíada o tempo todo e várias batalhas da vida dele, ele encenava a batalha para aparecer o Aquiles. Teve um lá que ele matou o rei, ele rodou com o rei em torno do palácio pela carruagem para fazer igualzinho como ele fazia com a Ilíada. Então a imagem do homem era o cara dos grandes feitos, entendeu? Sim. Era um cara que, de certo modo, merecia o orgulho por ter feito o que fez e a vaidade por estar onde está. E o Máximo, ele não tem essas coisas. Então, já não é muito romano por ser aquilo. Porque se você for ler a Ilíada da Odisseia, você vê que os caras do tipo... deixei minha família, meus filhos... Mas não tem esse sofrimento, uma certa quase saudade de casa, assim. Não tem, assim. Claro, tem a preocupação, ninguém quer que os filhos sejam chacinados lá, né? Mas não tem essa preocupação, né? O Odisseu vai ter, né? O Ulisses vai ter nessa volta pra casa, da coisa da família, tudo mais. Até porque a guerra já tinha acabado. Se a guerra continuasse, ele estava lá, entende? Sim, esse tipo de coisa. Eles têm uma outra pegada. Uma outra pegada. Um outro valor. Então, o Máximo, ele serve muito bem para nós, porque ele é o pai de família cumpridor dos seus deveres. Uhum. Não importa se é o general, entendeu? Ou se é o cara que é o dono da padaria, que tem que trabalhar de 6 da manhã às 6 da tarde todos os dias. Domingo, inclusive. Entendeu? Mas tá pagando os boletos da vida dele. É isso que o Máximo tá fazendo, da melhor maneira possível. Quando o imperador pede aquilo para ele, aí a gente tem um momento divisor de águas. Porque naquele momento, quando ele chega lá, morreu, e o Cômodo diz ali, beija a mão do seu imperador... Nesse momento, o pai de família fala, vou beijar isso aqui, vou garantir o meu, porque agora não tem mais nada. Mas aí entra um negócio que é a virtude do caráter do Máximo que entra em cena aqui. Uhum. Né? Ele se recusa àquilo porque ele percebe que
esse filho da puta matou o próprio pai. Não vou aceitar esse negócio aqui. Aí entra um orgulho até de como se fosse filho do Marco Aurélio, né? Filho do Marco Aurélio. Assim, aí sim o Máximo mostra que ele é filho do Marco Aurélio mesmo, no sentido de... E não é pela vaidade do que ele, não do que é ele pela foi vaidade. escolhido. Não, ele faz porque aquilo é o certo. Aquilo não, isso aqui não tá certo. E a partir dali, ele sacrifica de verdade a família. Porque antes ele estava sacrificando tempo com a família para Roma. Sim. Agora ele bota a família, ele vai matar a família dele, porque se o Máximo fosse sujeito imaturo, ele ia se mordoer, remoer a vida inteira por ter matado. Por que não beijou a mão do Cômodo? O que custava? A família tava. Custava. Num tempo como o nosso, em que a gente mais valoriza o soldado vivo, o covarde vivo do que o herói morto, é um negócio que assim, você não vai conseguir entender. Qualquer um naquela situação do Cômodo, não é qualquer um, mas a maioria dos homens naquela situação teria beijado a mão. Eu que beijava aquela mão, dava um abraço. Eu provavelmente. Estourava uns foguetes. Provavelmente, Deus entendeu? do céu, velho. Se veio aí ver com umas ideias loucas, esse brother que assuma, eu vou voltar pra casa, entendeu? Mas não, ali entra um negócio de honra, entendeu? Ali entra um negócio em que é maior do que a vida. Que é maior do que a vida. E não é a honra do grande feito. Não é a honra do grande nome, do máximo, não, é por virtude mesmo. É por virtude efetiva. E aqui a gente já começa a abrir para uma dimensão de vocação. Talvez, assim, a gente pode dizer que essa coisa do honrar o Marco Aurélio ali, coisa e tal, bababá, né, não seja muito uma virtude romana. Talvez, a impressão que me dá é que o cara ia beijar a mão e ia tentar ser o maior general do Cômodo também, entendeu? Sim. Não sei se faz sentido isso. Sim, com certeza. Ele não ia se fazer ele é Roma, aquilo. eu não vou questionar. Ele é Roma. Se mataram, se não se mataram. Esse dilema aparece em várias histórias romanas, cara. No seriado Roma, que é da HBO, um seriado bom até, tem o mesmo problema. Tem lá um soldado que ele não é um general, mas ele é um ali, e ele começa, quando Júlio César quer invadir Roma, que é uma das regras principais, né? O exército não entra em Roma, quando ele cruza o Rubicão, que é o rio, que aí ele fala, caralho, o Júlio César não pode fazer isso. Ele fica puto, ele quer sair do exército e tudo mais, só que ao mesmo tempo, Roma é isso, cara. Esse agora é Roma. Então você vai servir o novo. Então tem um dilema moral, mas no fim da conta Roma vence. E é isso que chama a atenção no Gladiador, porque essa questão dessa honra pela morte do César ali, do homem Marco Aurélio, assassinato do pai, do botar filho da mulher, acima de Roma, né? É um negócio que não é muito comum, né? Mas aí você vê que tem valores que estão acima desse patriotismo, vamos dizer assim, né? E por isso que abre a dimensão de vocação, porque vocação, vamos repetir, vocação é você se tornar quem você tem de ser. E o seguinte, se tornar maduro, todo mundo faz parte da vocação de todo mundo, ser uma pessoa madura na vida. Agora, ser maduro não significa que te dê uma identidade própria, uma identidade particular, pessoal. Para isso, você vai ter que adquirir certas características de personalidade que tem que estar vinculado com virtudes. Você tem que ser representante de certas virtudes. Às vezes é a virtude da humildade, às vezes é a virtude da coragem, às vezes é a sabedoria, pode ter são várias as virtudes possíveis, né? Por isso que a conversa do Cômodo com o pai é falar assim, mas eu tenho outras virtudes. Não, meu queridão. Você não tem essa. Uma dessas pode até ser, mas ela só faz sentido se você tem as virtudes cardeais. Sim. As 4 virtudes cardeais, que é a prudência, que é a justiça, que é a temperança e que é, faltou qual? Prudência, justiça, Sabedoria? Fortaleza. Isso. Isso, né? O que o Máximo, quando ele toma aquela decisão ali, primeiro, é um homem justo. Fala assim, o justo aqui não é fazer esse tipo de coisa. Segunda coisa, é um homem fortaleza. Porque ele é capaz de resistir tudo aquilo e ter a coragem de tomar aquela decisão. Né? Talvez a prudência ali no momento você não consiga visualizar. Parece muito, mas ele, querendo ou não, ele deixa bem claro, né? Ele não se envolve com o Cômodo para depois ter que se desenvolver, não. Ele deixa bem claro, né? A prudência dele vai aparecer depois quando ele fala com o senador romano e fala assim, eu não quero isso. Eu só quero matar o Cômodo e mais nada. Ou então quando ele fala com o próximo e fala, então dá para eu chegar perto do Cômodo dessa maneira, então tá bom, então eu vou. A hora que ele pega a lança ali e tipo... E também na forma como ele sabe manipular muito bem a questão romana do bom nome. Porque ele só não é morto pelo Cômodo porque o nome do Máximo se tornou muito grande. E ele só consegue todas aquelas coisas que ele quer em volta com a Lucila, com o Graco, é isso, né? Graco, o senador. Graco, com o senador. Ele só consegue porque tem aquela coisa, né? O Marco Aurélio confiou em você, eu vou confiar em você. Né? Ou seja, tem aí você vê a prudência
né? Ele não Sim, e ele também, uma coisa que também pode ser prudente é aquilo, né? Ele dá o dibre ali no cômodo, vai lá, já chega pro brother e fala, cara, me pega minha espada e meu cavalo, bora, entendeu? Mas daí prendem ele, né? Sim, não. Mas ele tem isso. Quando a gente fala da honra, né, do herói, essa honra, ela tem que ser derivada de alguma coisa. Existe a honra, no sentido mais greco-romano, que é uma honra pelos seus grandes feitos. É os generais, é os grandes imperadores, é os conquistadores, é o que tem os bustos, as grandes estátuas. A honra, num sentido que vem depois com os cristãos, por exemplo, tem muito mais a ver com a personalidade ser uma encarnação de virtudes. Né? A principal delas, obviamente, é você fazer a imitação do próprio Cristo, né? Que é a encarnação de todas as virtudes. É por isso que a gente fala que ali o Máximo ele não tem a virtude cristã ainda, porque qual que seria não tem sentido. A virtude cristã ali? Embora fato, já fosse no contexto cristão. Já fosse no contexto cristão, mas qual que seria a virtude de fato ali cristão? É ele perdoar o cômodo. Se você aí é que você olha assim e fala, eita caralho. Se você for pensar em né, de santidade mesmo, era ele chegar no cômodo, perdoar o cômodo. E fazer a opção do martírio, que de certo modo ele até exerce. Não sei se precisaria chegar na coisa do perdoar, mas morrer por não servir aquele exatamente, aquele ele podia ser perseguido, morrer lá em batalha, coisa e tal, enfim. Uma opção de martírio por um valor maior. Por um valor maior. Isso ele encarna. Mas aquilo ali não, porque daí ele começa numa sede de vingança, né? Aí é vingança pura e simples, né? Sim. Tem algo de justo? Tem algo de justo, mas é uma vingança pessoal. Que ele tá fazendo. Tanto que na hora que ele se apresenta pro Codas, o Marcos Aurélio Merizius, pai de um filho assassinado, marido de uma mulher assassinada, né? Daí ele fala general de um imperador, um pai assassinado. Ele assim, ok, tá aí o conto que já tava tremilicando inteiro naquele negócio. Então, o que movia o Máximo nesse momento é essa vingança. Sem dúvida alguma, essa vingança. E através dela, ele faria, então, daí a vontade do Marco Aurélio, que era devolver, então, Roma para os senadores, e aí ele cumpriria a sua missão. O momento virtuoso dele está quando ele renega o cômodo. E naquele momento ele sacrifica a própria família, ele mesmo, se torna um escravo, ele perde todo o seu nome, de certa maneira, porque ele, enfim, traiu o imperador. Porque imperador morto, imperador vivo. Né? Já tem a substituição. Depois, toda a movimentação dele, tanto que ele vai lá e vai querer tirar o SPQR lá, que é a marca né, pelo Senado e pelo povo, ele tira aquilo, que é para não descobrirem que ele era supostamente um desertor, mas ele já não está fazendo mais por Roma. Ele já não está mais agindo dessa maneira. A nobreza dele, a nobreza de caráter dele está no momento em que ele não aceita a Lucília, porque a Lucília poderia ter tipo, Lucília, me tira dessa, eu fico junto contigo, eu sou pai pro teu filho. Ele podia ter se vendido de várias e várias maneiras, mas o tempo todo ele chama atenção para algo que é maior. E a vingança ali, naquele contexto romano, não é um negócio errado. Não tá falando, essa é a questão, é super justo. Tanto que, se a gente for ver a Ilíada, né, a Ilíada é isso. Quando que o Aquiles fica putaço e entra na guerra? Quando vai lá o Antíloco? É o Antíloco? O Patroclo. Quando o Patroclo vai lá, veste a roupa dele, é morto pelo Heitor, aí ele fica putaço, aí ele entra por vingança. Por vingança. E aí eu achava, né? Eu até falei pro Chico, eu nunca tinha lido a Ilíada inteira, eu disse assim, mas a Ilíada não. Eu achava que a briga do Aquiles com o Heitor era uma briga honrada. Não, é rapidinho. Não. O Heitor já começa a fugir em volta da cidade. E o Aquiles ali, ó, vira uma corrida de biga até que Aquiles mata numa facilidade. E fica arrastando o corpo em volta. Ele humilha. Aquilo ali, o que acontece? Quando você olha aquilo ali, é uma demonstração de força. E é uma demonstração de quem é que manda nessa porra. Quem manda sou eu, que sou o Aquiles. E ele continua sendo um herói. Entende? Pro povo grego, né? Ele fica sendo um herói. Então, o tanto que, como disse o Chico ali, o Alexandre, o Grande, utiliza dessa nobreza, desse tipo de feito. Então, não tem nada de errado. O que o gladiador faz ali, se ele tivesse cortado a cabeça ali do cômodo, aquilo ia ser, assim, ovacionado. É isso aí, entendeu? Que vence o melhor mesmo, vamos dizer assim. Sim. Então, não tem um erro de valor ali. Porém, o que você percebe no Maximus é essa questão. Ele substitui realmente a honra pela Roma por uma honra pessoal, respeitando a memória do pai e esperando um certo tipo dessa eternidade, né? Até colocam lá o sujeito lá, o negão, que eu não sei o nome dele lá, colocam ele como um sujeito trazendo meio que uma crença de, né? Sempre tem essas coisas nos filmes, né? Um negócio meio...
um guia oriental, um negócio meio, né, fora do ocidente, assim, que traz uma nova imagem espiritual pra coisa ali. E você vê, né, quando você vê, ele também fala, não, eu vou encontrar minha família, só que eu vou ficar esperando eles. Ele fala, não, minha família tá me esperando. Tem toda uma visão ali. E ele sempre diz, not yet. É, ainda não. Que dá a ideia de um destino. Você tem um destino para ser cumprido ainda, que é a vingança da morte do seu filho, da sua esposa e do próprio Marco Aurélio, e com isso devolvendo a Roma ao desígnio original do que Marco Aurélio tinha, que é como termina. Porque o final também é muito hollywoodiano, né? Nossa, o imperador largado no meio do negócio, ele levanta o negócio do Máximo como se fosse força a amizade naquele ponto. Mas essa dimensão de vocação que abre foi uma espécie meio Rude, né? Um Rude trágico. Rude trágico, mais ou menos isso mesmo. Quem não sabe o filme Rude, assistam, que tem podcast? Tem, né? Podcast dele. Acaba sendo muito isso. E essa dimensão, quando se abre para essa dimensão de destino final, quando se abre dessa dimensão da eternidade, de um prêmio que não é desta vida, mas é da outra, já estamos num negócio aí que já meio que tinha no contexto romano os Campos Elíseos, tinha aquela coisa toda, mas ainda era um negócio meio assim, era um lugar na Terra, né? Não era um outro plano que você... Não era uma eternidade. Era um lugar na assim, Terra que a alma teria uma espécie de segunda existência, né, fez os seus grandes feitos, grandes nomes, e se eu fosse uma pessoa nobre, você iria para lá, se não fosse, você não iria. Então tem essa pegada dessa visão do eterno, na qual, digamos assim, toda injustiça seria de certo modo reparada, né? Quer dizer, ele não pode voltar para casa, mas lá no Campos Elíseos ele vai encontrar. O símbolo principal é da porta, né? Ele vindo pelo trigal e aquela porta que ele vai ter de atravessar, mas para atravessar ele tem que cumprir o seu destino nesta vida. E quando a gente fala de vocação, você tem que descobrir aquele que você tem de ser. Esse que você tem de ser é a sua missão na vida, no final das contas. É o seu destino. E esse destino não é um ponto final que você vai alcançar e daí depois, e daí? E agora? Ganhei a Copa do Mundo, e agora? O que eu faço? Não é isso. Entendeu? É um centro a partir do qual você vai conquistar outras coisas, se for o caso de conquistar. Entendeu? É um ser que daí, a partir desse ser, você faz. Então, quando a gente fala sobre vocação, é interessante, né? Você vê ali o personagem do Cômodo. Você vê o personagem do Cômodo, você percebe que ele não tem maturidade nenhuma. E em qualquer lugar que você colocasse ele ia ser um bosta. Entende? Ou seja, falta muito ali para ele poder ser um sujeito que seja, no mínimo, responsável, não é nem responsável. Ele começar de base, né? É igual eu digo assim, né? Vocação, existe a vocação ordinária do ser humano, que é o quê? Que é a maturidade. Ser responsável, que é a maturidade. Ser responsável por si mesmo, né? Em vez de ser um peso pros outros, né? Poder ser um auxílio pros outros, esse tipo de coisa, né? O que acontece? O Cômodo ali, você percebe que qualquer lugar que você colocasse, se aquele sujeito fosse pai de família, se aquele sujeito fosse um imperador, ou se ele estivesse num lugar degenerado, ele ia fazer merda, ia fazer bosta. Aí quando a gente olha o Máximo, é muito interessante, porque você percebe um homem que ele tem vários valores, né? É o familiar, é o dever a Roma, ele tem aí as virtudes que a gente falou ali, né? A prudência, a fortaleza. Então você também vê aquele homem, você fala, cara, esse cara que você colocar em qualquer lugar, ele vai funcionar. Ele vai funcionar. Então ele é um tipo de pessoa. É claro que... É um modelo de maturidade. É um modelo de maturidade. É claro que esse tipo de pessoa do Máximo não é em qualquer lugar que você coloque que vai dar certo. Mas você percebe que ele está dando o melhor e respondendo da melhor maneira todos os deveres que ele tem. Todos os boletos que ele tem para pagar, ele está pagando com muita nobreza. Ele seria confiável. Ele seria um homem confiável. Ele até pode não dar certo para, sei lá, vai ser fazendeiro. Talvez ele não sirva para ser fazendeiro, como sirva para ser engenheiro. Engenheiro não, soldado. Né? Só que ao mesmo tempo você confia que a maturidade dá uma confiança na qual você sabe que ele vai tentar fazer o seu melhor. Porque quando a gente fala da vocação em si, quando uma pessoa está realizando a vocação, significa que não tem naufrágios? Não, significa que tem muitos, às vezes até mais. Até mais. Né? Quando a gente está falando sobre vocação, eu até falo isso na Masterclass de Culpa e Responsabilidade, a vocação, de certa forma, é uma responsabilidade muito específica. É você responder a algo muito específico. Porque a responsabilidade de forma geral é o quê? É ser um bom cidadão, se você tiver uma religião aí, ser um bom cristão, você ser um bom amigo, você ser um cara dedicado, você respeitar as pessoas. Se a gente for vendo a responsabilidade do ser humano, são várias responsabilidades. Quando você erra, você ir lá pedir desculpa, tentar reparar o erro, todas essas coisas assim. O que seria a vocação? É uma responsabilidade mais específica ainda, em que ninguém pode estar entendendo o que está acontecendo. Só você. É quase como o Marco Aurélio. Quando a gente vê o Marco Aurélio ali, também tem um certo tipo de vocação sendo executado. E o naufrágio da paternidade que
que implica isso. Porque o que acontece? A vocação dele é ser imperador, ele foi um imperador sábio, que já não é um negócio muito fácil de se encontrar, ele podia ser só imperador. Foi um imperador sábio que chega no final, ele se vê diante de uma... E ele foi responsável, no sentido de o que é melhor, deixar na mão do cômodo e honrar a família em vez do Estado, ou honrar o Estado em vez da família? É um tipo de coisa que você não sabe como responder isso. Mas o que acontece? Ele teve que tomar uma atitude. Quando ele toma uma atitude, ele é responsável por aquilo. Ele toma uma atitude, conversa com o máximo, ou seja, não é aquela coisa, meu filho não dá, vou entregar para qualquer um. Não, ele tenta fazer a coisa dar certo. Isso que é interessante da vocação. O cara vocacionado não é a organizações Tabajara, todos os seus problemas foram resolvidos. Não é isso. O cara vocacionado é que você entra num certo nível que tem certas decisões que você vai ter que tomar que ninguém consegue te ajudar. O Marco Aurélio é aquilo. Tem certas decisões que ninguém consegue ajudar. Quando o Máximo beija lá o Marco Aurélio e o cômodo dá a mão pra ele, ninguém consegue responder aquilo ali. De fora é muito fácil. Ele tá ali numa decisão de vida. E se ele beija a mão do cômodo e vai viver, é uma puta de uma traição. Perfeitamente compreensível. Seria perfeito. Aí ele teria que ser responsável por aquilo. Perfeitamente. Né? Então é esse tipo de questão, entende? A responsabilidade é isso. É quando amplia a gama a vocação é isso. Quando amplia a gama de responsabilidades e tem coisas que é só você que consegue responder porque é só você que tá ali. E é legal de você ver o seguinte, que quando ele tem o teste de vocação dele, se ele beija a mão do cômodo, ele faz uma traição da sua própria vocação. Ele faz. Realizar a sua vocação implica, por exemplo, a vingança. Entendeu? Não significa que porque você está realizando a sua vocação que você é uma pessoa boa, pronto. Você está perfeito e você não vai falhar, que você não vai cometer pecado. Não. A questão da vocação é assim, o máximo, enquanto aquela pessoa que ele se apresentou como soldado, como general, o que se espera de uma pessoa dessa naquele momento em que o cômodo pede para beijar a mão dele. Se é para ser somente o homem madurinho, que paga suas contas, que volta para casa, ele beija a mão. Não é problema meu. Mas a vocação do Máximo era mais do que isso. Ele era mais do que isso. Por isso que o Marco Aurélio escolheu ele, porque o Máximo, ele tinha uma nobreza que era necessária, segundo o personagem Marco Aurélio, não o imperador Marco Aurélio, que era exatamente esse tipo de nobreza, de honra, de virtude, de ética, vamos chamar assim, que é necessário para o imperador, coisa que o cômodo não tem de maneira alguma. Significa que o cômodo não serve para aquilo, significa que ele simplesmente não desenvolveu a lauda 1 do negócio, que é se tornar uma pessoa madura, portanto responsável por si e por mais pessoas, e a partir desse contexto você enfrentar o desafio do naufrágio da vocação, que muitas vezes vai fazer você fazer sacrifícios que vai te levar talvez para uma pobreza, talvez vai te levar para você sacrificar às vezes a própria família, nesse contexto todo, porque às vezes quem você tem de ser vai exigir que você faça mais, só que só você vai poder saber isso aí. Só você vai poder fazer essa avaliação. E é por isso que a dimensão da vocação se abre para uma questão do destino final do ser humano. E aí, portanto, dessa questão do eterno. A famosa frase do filme, né? Tudo que você faz nessa vida ecoa pela eternidade. Meu querido, se você gosta muito dessa frase, então você, obrigatoriamente falando, tem de ter alguma imagem do que seja essa eternidade. E não é só uma imagem qualquer de paraíso, não. É uma imagem moral. Porque se tudo que você faz ecoa pela eternidade, aquilo que você está fazendo aqui é onde você vai parar lá depois. A ideia de paraíso e inferno tem tudo a ver com decisões morais que você toma nessa vida. Então aquilo que você faz aqui vai implicar naquele contexto que você vai estar lá. Existe uma mistura no Gladiador, porque aquilo que você faz aqui, quando o Máximo fala, é a forma como você enfrenta essa batalha, a coragem, né, o nome, os seus grandes feitos, vai ecoar pela eternidade. Era a visão que eles tinham das coisas. Ou até mesmo vai ecoar pela eternidade, no caso, pela história. Pela história, né? Ele morre, mas fica o nome, né? Isso. Pela história como um todo. Essa eternidade. Né? Mas ele tem uma outra eternidade. A visão da eternidade do Máximo era outra. Era o Campos Elíseos, no qual ele vai estar com a família dele. Era esse o único prêmio que ele queria. Essa é a porta que ele queria atravessar. Para atravessá-la, ainda não dava. Simplesmente para ele se matar. Ou beijar a mão do cômodo. Não era dessa maneira que ele iria ficar pela eternidade com a sua família. Porque se ele beija a mão do cômodo, ele teria a sua família viva, mas ele teria perdido a si mesmo. Ele teria perdido os Campos Elíseos. Porque aquilo ali ecoaria pela eternidade e ele seria um homem desonrado, no final das contas. Então a dimensão da vocação, ela começa com coisas básicas de maturidade, abre-se para uma dimensão de é isso que eu tenho que ser e fazer e pagar o preço por isso na vida, até um confronto com o destino final que tem a ver, meu amigo, qual é a ideia que eu tenho da vida eterna? Ah, não tenho, acabou tudo com a morte. Então, ok, então você vai ser o cômodo. Entendeu? Você vai ser esse tipo de gente. E tem essa coisa, né? Esse enfrentamento da eternidade, tem muita gente que acha que basta você simplesmente... vou rezar, vou ler história de santos, vou não sei das quantas, bababá. Você pode ter várias imagens disso. Isso é muito bom, evidentemente. Sim. Principalmente se você é cristão, né?
grandes homens e tudo mais, mas você tem que enxergar nesses referenciais, nesse teu imaginário, você tem que enxergar saídas e isso te dá uma luz para tua realidade de hoje. E não ficar essa coisa de eu tenho que ler, eu tenho que conhecer essas histórias porque me disseram que é bom eu conhecer essas histórias. Você vai ter que fazer essa relação. Você vai ter que fazer isso. Você tem que assistir um filme do Gladiador e não achar bonito. Nossa, que bonito, que nobre. Só o deleite. Só o deleite. Tem a instrução. Tem a instrução. O vídeo. Que é uma possibilidade humana. Braço, vídeo, esteja onde você estiver. Não, o vídeo, Horácio. Horácio. Vai pro vídeo também. Horácio, você também. Toda a turma da Mônica. Eu ia falar essa piada. Me veio antes. Caralho, cara. Pior que tem o Jotalhão na turma da Mônica. Tem o Jotalhão. E tem o Chico Bento. Tem o Chico Bento. Tem o Franjinha, tem o Louco. Eu vou estar do Louco. O que acontece é esse tipo de coisa, entende? É você olhar, você ter esse referencial e esse referencial realmente ser utilizado. É uma coisa que eu tô trabalhando lá na Academia de Marujas, né? Que eu tô agora fazendo, acompanhando alguns profissionais. Aí são os 14 marujas, né? Porque só tem mulher. Né? Então tô fazendo encontros com psicólogos e psiquiatras, coisa e tal. O que tem é o Vinícius. E tá no segundo ano de psicologia. E a gente tá ignorando. Aí até tá querendo fazer o Mário Júnior, uma turma só com os iniciantes, né? Entendi. Mas aí o Vinícius entra. Mas fora isso, o que acontece? O que eu converso lá com bastante é assim, cara, a gente tem que pegar essas altas teorias, né? Viktor Frankl, Lavelle, Rudolf Ahler, tem que pegar qualquer referência que você tem, mas isso você tem que ler aquilo tem que encarnar. Tem que digerir, tem que digerir. Ou você vai ler aquilo por causa de uma teoria para te dar alguns insights para a interpretação do paciente, ou que você vai ler aquilo para ter algumas técnicas, para ter uma utilização, uma utilização prática na vida do cara, ou para te fortificar como uma pessoa, para você ter mais segurança nos teus insights. Aquilo vai ter que... Senão fica assim, estou lendo essas coisas, mas não faz relação nenhuma. Você vai ser o quem? Você vai ser o Máximo, que às vezes está lá super... Um homem muito bom, é um ótimo general, mas na hora que tem que desenvolver alguma habilidade política, você beija a mão do cômodo para voltar a ser general. E você não percebe que você está sendo covarde. E você extraiu completamente. Outro exemplo bom é da Lucília. Porque a Lucília, quando ela é desafiada a ter que enfrentar uma decisão como a do Máximo, que é colocar o próprio filho na reta, ela recua. Ela entrega o Máximo, ela entrega tudo. Então a Lucília é aquela que fica no meio. Ela é mais madura do que o cômodo. Ela abre uma dimensão de vocação para ela, que seria uma salvadora, também fazia pelo seu próprio filho, mas também salvaria Roma. Mas na hora de entre Roma e meu filho. E daí você olha a Lucília e fala, tá, então é uma mulher, uma fracote, uma covarde. Cara, tem algumas decisões que é muito foda de fazer, né? Ela é a mãe da Mulher Maravilha, né? A atriz faz a mãe da Mulher Maravilha. É verdade, tá bem mais velha, né? São 20 anos, né, de diferença com aquilo. Mas a Lucília é um bom meio termo ali naquela hora. Aqui se abre uma dimensão para algo maior e mais virtuoso, mas ela recua naquilo ali. E acaba pagando preço, né? Ou melhor, ela acaba sendo salva pelo Máximo, porque daí o Máximo... Sim. O que ele faz acaba dando a Lucília, talvez a condição dela ser... E é muito bom, aquela conversa é muito boa, né? Em que o Máximo fala, meu filho era inocente, e ela fala, o meu também é. Então você... Ali você vê, né? O que é pessoas em cargo, tipo, como é que eles podem se ajudar? A dimensão do drama. Com quem que a Lucília pode conversar? Com quem que ela vai? Com os se ela for conversar com qualquer um do Senado ali, qualquer um daqueles conselheiros, Lucília, passa a mão aí no cômodo, né? Até literalmente. Não, vamos indo. É tudo aquela coisa meio ali né? Aquelas conversinhas. Aquele senador, é tudo umas conversinhas, né? Uns negocinhos, umas frasezinhas. Ela podia entrar... Quem é que ela consegue dialogar? Com o Máximo. E aí o que acontece? De certa forma, ela toma uma atitude diferente. É ela diante do destino dela. Mas o grande momento é... Se coloque, né? Para não fazer igual já falou, tem que digerir. Tem uma outra imagem muito boa do Orwell no 1984, que eu tô relendo, que é aquela hora que ele fala assim, que é fácil você não... Tipo, ele faz, é meio escatológico, mas essas coisas quando elas entram como um milho, grão de milho que você come, entendeu? E não digere. E você vê que tá lá o milho. Fala isso? Ele tem uma imagem dessa maravilhosa, ele fala é fácil ser a pessoa assim, parece que tá tudo ok, você tá dentro do totalitarismo, tá tudo certo, mas na verdade não tô prestando atenção em absolutamente nada, então aquilo tá entrando e saindo. E de certa maneira mantém a sanidade mental no contexto do livro. Sim. Aqui nós estamos falando que não dá para fazer isso como se engolisse milho e vai sair do cocô o milho inteiro, entendeu? Isso tem que ser digerido e se tornar parte de você. E no filme, você quer saber, fazer a digestão, se coloque na posição do cômodo, do Máximo,
vendo o Marco Aurélio morto e o Cômodo mandando ele beijar a mão. Ele não tem tempo pra pensar na vida. Ele não tem tempo pra saber o que tá acontecendo. Ele toma aquela decisão. Olha a consequência daquela decisão. O quanto você realmente se colocaria. E pega a Lucília, que passa por uma situação diferente, muito semelhante, porque tá lá o Joker com o filho dela, e ele começa a falar da borboletinha, não sei o quê, uma coisa assim. E ela começa a chorar porque ela sabe que ela vai ter que entregar tudo. Mas a Lucília tem aquela ali que o pai morreu, o Máximo vai embora, ela dá um tapa na cara do Cômodo e beija a mão, né? Ou seja, ela fica no meio do caminho. Caralho, né? Foda. Depois ela dá uma redimida, mas e assim, e a gente vê o grau de imaturidade ou maturidade de um sujeito é o quanto ele consegue ver a complexidade dessas situações. Então, se você quer saber o seu nível de maturidade, é uma coisa que eu tava conversando com não sei com quem, enfim, com alguém. Falei, olha, quanto mais imatura a pessoa mais ela vai se apegar e vai se projetar em leis, em regras, em moralidade, seja lá qual ela for. Hoje em dia é os cruzados da internet. Tem resposta pra tudo, tem solução pra tudo, tudo é muito simples, basta você fazer tal coisa, assim, que dá uma frase, entende? Esses cruzados da internet, o que acontece? São pessoas que não conseguem ver a realidade ali, a tensão da realidade. Tem coisa que realmente é idiota, né? Tanto que lá nas caixinhas do Instagram a gente reclama bastante. Mas tem coisas que são complexas, que você não consegue dar resposta pra aquilo. Então, se você olha pra esse filme e acha tudo muito preto no branco, apesar do filme já trazer essa ideia, se você não consegue ver... Tem mesmo, mas se você não consegue ver que esse preto no branco é decidido por uma nobreza do Máximo, entende? Se você não consegue olhar isso, você não consegue se compadecer da Lucília e falar, porra, se fosse eu matava meu irmão. Tá? Vocês não conseguem ver esses dramas, é porque ainda tem muita imaturidade nesse teu olhar. Por isso que às vezes fica muito difícil, você só consegue se relacionar com ideais ou com imagens, o seu imaginário só é feito de grandes heróis impecáveis, entende? Isso também é uma coisa interessante a gente ver, o quão maduro a gente é quando no nosso imaginário só tem heróis que não tem erro nenhum, não tem nenhuma mácula. O bicho é do começo ao fim, sabe? Sempre acertou, nunca esteve errado. Quando você começa a ver que tem outros modelos que a gente pode alimentar e outras coisas que podem nos ajudar, é que você começa a perceber que você está vendo a complexidade da realidade. Por isso até mesmo que a gente na escola de navegantes nós estamos falando sobre Ilíada, Odisseia, agora a gente vai para Eneida, para a gente poder fechar essa trilogia greco-romana, assim, né? De certa maneira. E o objetivo todo é esse, no final das contas, abrir possibilidades humanas para você ver, por exemplo, Aquiles, um sujeito que tem um tanto de maturidade, que é o maior soldado de todos, faz merda, termina, o último canto é ele lá, tendo o pai do Heitor fazendo ele cair em si, né, do tamanho da cagada, ele vai reaparecer na Odisseia arrependido de ter feito o que fez. Gente, deve ter um podcast chamado Grandes Náufragos do Aquiles, quem quiser escutar, escuta. Na Odisseia você vai ter o Ulisses, que é cheio de grandes nomes, mas ele vai só tomar no cu. Ele vira náufrago, ele vai perder tudo, ele fica nu, ele perde tudo. Ele tem que recuperar algo que começa muito de baixo. E agora que a gente vai para Eneida, Enéas, ele e por isso que linka muito com a coisa do gladiador, Enéas é do começo ao fim, ele é aquele que tem que viver por um valor maior, que é justamente a Roma que será construída a partir da sua ação. Então, em vários momentos do livro, ele tem que fazer escolhas que não são escolhas que ele gostaria. A principal delas é quando ele fica em Cartago com a Dido, que não é a cantora, obviamente, a Dido, a Dido. Ninguém conhece. Ninguém conhece, mas eu gosto sempre de falar isso. É que eu leio a Eneida, me vem a música da Dido. Cara, mais cringe do que a cantora Dido é quando você se lembra do clipe do Eminem com a Dido. Lembra disso? Puta, essa não me lembrava. Mas enfim, tem essa cena quando ele tá lá e se apaixona pela Dido, podia ter um império inteiro e chega uma hora e fala, não, nego, você vai criar Roma. E ele tem que sair de lá e a mulher pira, entendeu? A Dido pira, tanto que é talvez a cena mais famosa do livro, que tem trocentas óperas e etc e tal sobre a Dido. E lá depois, na história toda, vai ter vários momentos em que ele toma a decisão que não é a que ele quer. É sempre por um valor mais alto, que os deuses revelam para ele na história. No Gladiador, a questão dos deuses, elas não aparecem de uma maneira... Aparece, mas não tipo, faz isso ou faz aquilo. Eles não falam com aqueles, né, com o Gladiador, com o Máximos. Mas a perspectiva de se fazer, né, do que você faz aqui ecoa pela eternidade, é o princípio que, de certo modo, move o Máximos. E o grande teste dele é quando ele precisa tomar uma decisão sem pensar.
Porque naquela hora o caráter aparece da pessoa. O caráter de uma pessoa aparece na emergência, na urgência, né? Porque, querendo não, se a gente for pensar bem, a vida não dá muito preparo. O naufrágio Naufrágio vem assim, igual tiro, entende? Não dá muito. Né? Aí é que a gente vê a maturidade do sujeito. A vida é cringe. A vida é cringe. Dá pra fazer um rap, né? A vida cringe, maluco. Assim, dá? Dá pra fazer, né? Podemos trabalhar nisso daí. Só foi uma breve. A vida é cringe. Tem pessoas que entram em podcasts antigos nossos só pra ouvir o Chico cantando Barões da Pisadinha. Mas enfim. A gente fez um rap também, Barões da Pisadinha. Fez. Né? Meu esquema preferido. É assim que é quando você paga boletos, toma café da manhã e vai no boteco tomar um litrão. Aí a gente grava esse momento, que o podcast é exatamente esse momento da minha vida. Entendeu? É isso aí. Só tá sem o litrão porque a gente grava de manhã cedo. E tá frio, cara. Mas enfim, é isso, né? Chega. Damos o nosso máximo aqui. Espero que, enfim, tenha servido pra alguma coisa. Serviu. O link pra se você quiser conhecer nosso site tá aqui na legenda e acho que é isso, né? Que música que a gente termina hoje? Que música a gente termina? A trilha sonora é boa, né? Do Gladiador. Mas é meio épica, assim, né? Não, isso aqui é uma... Vou procurar. Cara, deve ter tem uma banda de reggae chamada Gladiadores, cara. Que eu fui procurar no YouTube, apareceu e eu não ousei dar link. Vamos lá. O caminho foi selado. Você vai beijar a mão da trilha sonora oficial ou você vai seguir seu próprio caminho? A gente vai sacrificar a nossa honra nesse podcast, nesse minuto final, mas é por um feito maior. Ok. Então é isso, tá? Fechou. Abraço, até, tchau.